Atenção! O programa a seguir é totalmente fictício. Todas as histórias foram inventadas. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Nenhum dos crimes é real. Foi tudo uma interpretação amparada no direito da livre expressão da arte e são referentes a uma história ocorrida dentro do jogo eletrônico Minecraft. Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime, um programa muito especial, porque hoje eu tô entrevistando uma pessoa que eu sou muito fã e que para mim tá sendo a realização até de um sonho, tá conversando com ele. Várias denúncias que a gente trouxe aqui no programa para vocês, foi através dele que eu recebi, e ele é um cara muito vivido, muita sabedoria, que tem muito para ensinar e que vem hoje trazer revelações realmente surpreendentes. Na Boca do Crime, mais uma vez aí, tá mexendo no vespeiro, mas que Deus nos abençoe. Na Boca do Crime, que é o seu programa de crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Nosso programa, realmente quero agradecer muitos ouvintes, estamos trazendo muitas revelações importantes aí. E hoje quem vem é ele, o povo tem medo até de entrevistar ele por causa das revelações, mas hoje quem vem aí é o nosso querido amigo aí, Profeta Nervosão. Fala, Profeta! Fala, meu amigo, alô, todo o povo aí do Boca do Crime, na Boca do Crime. Eu admiro esse canal, tô vendo um canal muito bom, um canal muito bacana, que fala a verdade também, assim como eu também não tem medo. Vai pra cima daquilo que é verdade. O nome já diz, né? Na Boca do Crime. E o que nós temos visto aí nas igrejas, quer dizer, eu não chamo de igreja, não sei se posso falar, também é boca, só que eu chamo de boca de fumo. Nas igrejas... Eu chamo, não é na boca do crime, mas na verdade porque a boca de fumo é um crime. Eu chamo essas igrejas aí de boca de fumo, ou como o pessoal pirueiro em São Paulo chamava, de caça-níquel, ou Casa da Moeda, como era conhecida a Avenida João Dias, lá na década de 90, 97, quando foi construída, a João Dias aí na boca do pessoal pirueiro era conhecida como Casa da Moeda, porque ela é quadradinha, parecia um cofre. É um prazer imenso, eu que tenho uma grande satisfação de tudo que você falou aí, obrigado pelo elogio. A gente não é isso tudo, não chega nem aos pés do teu programa, mas estamos aí para colaborar e revelar o que a gente sabe, e na verdade não é fofoca, é aquilo que a gente viveu, e tudo que nós temos falado tem se cumprido aí nas igrejas, que na verdade não são igrejas, são as bocas de fumo aí do povo evangélico. Então, um prazer imenso estar com você aqui. Vamos lá, pode começar, solta a bala aí. Ô, Profeta, existe uma questão que eu não sei se você pode responder, muito polêmica. Existia um canal antes do seu, que era o Profeta Nervoso, que saiu por ordem judicial. Era um canal que estava chegando nos 200 mil inscritos e foi tirado por ordem judicial. A história que saiu na época foi que a própria Universal entrou na justiça e mandou arrancar do ar. Na época, o Profeta Nervoso disse que estava sofrendo uma perseguição muito grande e tal. Você, se não puder responder também, você fala. Você é o Profeta Nervoso ou você é outra pessoa? Não, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, na verdade, o Profeta Nervoso, um canal muito bacana, muito inteligente, muito bom em relação à palavra da Bíblia, em relação à palavra de Deus, divulgar, explicar, trazer. O Profeta Nervoso, ele trazia a luz da Bíblia, né? Na verdade, eu não tinha nem conhecido ele antes de vir com esse canal. Esse canal aqui ele veio por uma outra situação. No dia que eu criei esse canal, eu estava conversando com a outra pessoa e aí teve uma divergência, negócio numa igreja. Aí eu falei, caramba, eu tô vendo todo mundo falar aí. Eu vi o Alfredo, que é o Alfredo conhecido, amigo nosso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu tô com uma denúncia para fazer de uma situação que mandaram para mim. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer pelo canal dos outros e tal. Não, acho que eu vou fazer eu mesmo. Aí peguei, falei, mas eu não posso colocar a cara porque eu sou conhecido. Eu falei, quem a gente vai fazer? Ele falou, vamos colocar um saco plástico na cabeça. Aí eu coloquei um saco plástico, eu tinha comprado uma máscara e tudo. Aí um dia eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cabeça de papel que é melhor. Aí coloquei a cabeça de papel e comecei a falar. Na verdade eu não falo muito da Bíblia, porque eu acho que a Bíblia já está bem divulgada, está bem falada. Então eu venho falar aquilo que eu vivi, aquilo que eu conheci, aquilo que eu relatei desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu vim mostrar aquilo que... vamos dizer assim, a gente aceitava, quando você é adolescente, eu até dou um alerta para a pessoa adolescente que assiste o programa, você vê que, como o seu canal fala, a boca do crime, as drogas elas entram nas pessoas na adolescência, né? Bebendo uma cerveja, aí passa pro álcool mais forte,
Isso quando é adolescente. Aí tá o pessoal bebendo com 12, 13 anos. Começa com a cervejinha, um drink mais leve e vai aumentando. Porque a cabeça do jovem, ela é fácil de ser moldada. Na verdade, a nossa cabeça, hoje, a gente vive o ensinamento que a gente teve no passado. Né? Igual um cachorro, igual um animal de estimação, assim também é o ser humano. Então, a gente estava lá dentro da igreja, a gente que nasceu no meio da palavra de Deus, da Bíblia, ou do ensinamento de religião, vamos dizer, a gente não tem muita noção daquilo que acontece. Então, para você entender, na verdade, a maioria das igrejas evangélicas, principalmente a Universal, ela coloca a Inquisição evangélica como uma característica, como um caminho para a salvação de outras pessoas. Exemplo assim, a gente fala, na igreja mataram lá o Lucas Terra, tá? Mataram o Lucas Terra dentro da Igreja Universal na Bahia. Aí foi um pastor, foi um bispo, eu vou entrar nesse assunto e vou sair bem rápido. Mas você vê, aquilo tudo ali, para quem você é pastor, para quem está lá dentro da igreja, aquilo ali foi uma coisa bacana. Se você chegasse no meio do pastor e o líder do Estado chegasse e falasse, a igreja, a segurança mataram o rapaz, estupraram, queimaram, era arriscado o pessoal dar um graças a Deus, dar um amém. Lá não dá o glória, mas ia dar um amém. Ou ia falar, na Igreja Universal a linguagem tá ligado. Ia falar, tá ligado, bispo, vamos pra cima. E isso que ia acontecer na igreja. Porque o pessoal da igreja, talvez ia olhar o Lucas Terra como um inimigo naquela época. Então eles iam dar um tá ligado, se o bispo chegasse e falasse, matamos e tal, tá ligado, bispo, por quê? Para proteger, na verdade era para proteger. O Macedo conseguiu colocar na cabeça das pessoas que ele é o grande imperador, ele é o grande papa, ele é o intocável. Não, só uma correção, profeta. Na época falaram assim, duas coisas, profeta. Tem duas coisas que tem que ser faladas. Você tá dando uma aula aqui, muito obrigado. Falaram assim, profeta, que o povo lá, os fiéis falaram assim, esse menino veio lá de São Paulo pra cá pra atrapalhar a nossa igreja. Quer dizer, olha a cabeça deles, que eles achando que o menino veio de São Paulo pra atrapalhar a igreja. Não é eles que mataram o menino inocente, que não fez nada mal pra ninguém. Olha a cabeça, e perseguiram a namoradinha do Lucas, perseguiram os membros que foram testemunhar a favor do menino. Quer dizer, é uma inversão de valores, profeta. Para você falou uma coisa que nunca ninguém tinha nem pensado. Você falou uma coisa aí, por isso que é bom trabalhar, dar entrevista para o pessoal que entende, porque você que é repórter, que é radialista aí, apresentador vamos supor, de televisão, porque na verdade a gente eu vi lá seu canal tem 5 mil inscritos, está caminhando para o crescimento. O que acontece, o que você falou é verdade. Muitas das vezes, para a igreja, o povo que fica fanático, ele se torna inquisitor de tudo que tem fora daquela igreja. Você vê que o Macedo, ele montou o país dele. Tá? Para quem não sabe, você vê. O Macedo ele tem vereador, prefeito, governador, ele tem agora o presidente, ele tem senador, ele tem polícia, ele tem a polícia dele, ele tem uma firma de segurança, que é a Centurião, que é a polícia dele, ele tem avião, ele tem jato, ele tem barco, ele tem casa de praia, ele tem ilha, ele tem a moeda dele, ele tem o país dele, ele tem um banco, ele tem um partido político, ele tem um país. Então naquele país, ele é o supremo governante, ele é o Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, Pyongyang. Ele é o cara de Pyongyang, ele é o coreano, norte-coreano da igreja evangélica, é o Macedo. Então o que acontece? Quando o cara se torna um fanático, ele fica demente. Então tudo que aquele camarada fala é real. Por exemplo, quando eu era obreiro, eu era bem jovem, eu lembro, para quem vai lembrar, na Igreja Universal da Abolição, Avenida Suburbana 7.702, tem 2 entradas, uma pela Santa Martinha e uma pela Abolição. Quem entrava na Abolição pela frente, há muitos anos atrás, que saiu em 1980 até 85 por aí, tinha uma cantina na igreja, do lado esquerdo, quem olha para frente assim, do lado esquerdo tinha uma porta que ficou trancada. E no banheiro masculino, do lado do banheiro masculino, quem é antigo vai saber disso, tinha uma portinha pequenininha, que era tipo um quartinho de guardar vassoura, produto de limpeza. Porque eu não tinha funcionário na igreja, então quem limpava o banheiro era os obreiros. Então, como eu era muito novo, eu sempre ficava... a maioria das minhas escalas, eu muitas das vezes tirava no banheiro. Então a escala do banheiro é o seguinte, você ia no salão, voltava, tinha que passar o pano no banheiro de 15 minutos, vamos dizer. Então tinha uma portinha pequenininha ali,
uma portinha pequenininha. Quem é da abolição vai lembrar, o Mussum, que era, acho que, um dos primeiros 10 obreiros da Universal, é o marido da Dona Deusalina, seu Wilson. A Dona Deusalina, para quem não sabe, é a obreira 01. Seu Wilson era o 015. Eu tenho um problema com número, eu sou meio doido no negócio de número. A Dona Deusalina era 01, seu Wilson era obreiro 015, né? Na minha carteira de membro eu não posso falar o número, mas eu fui membro antes do número 2000. Eu tenho minha carteirinha antes do número 2000. Aí o que acontece? Ali tinha uma portinha e toda pessoa que fizesse bagunça na igreja, gritasse, falasse alto, tivesse bêbado, o que fosse, os obreiros pegavam, era o maior orgulho do obreiro. Só tinha acho que 3, 4 seguranças na abolição nesse tempo. Aí pegava essa pessoa, levava pro quartinho, era o quartinho da unção, falava. Quartinho da unção. Quebrava o cara na porrada, até o cara não aguentar mais, jogava lá no meio da rua, que a abolição uma calçada era pequena, né? E jogava o cara na calçada e deixava lá. E aquilo dali era um maior orgulho. O pessoal fazia como se fosse, porque era defendendo a obra de Deus. Aquele cara que foi espancado, ele não era visto como uma alma, ou não vou nem falar como alma, visto como uma pessoa que precisava de uma obra social, beleza? Ele era visto como um demônio. Era visto como um demônio, né? Falava carmônio, porque era um demônio com cachaça, com carne, e metia porrada no cara e jogava o cara no chão lá e acabou. E aquilo ali era comentado, ó, tá vendo? Deus abençoou, batendo e tal, e Deus limpou a obra. É esse o pensamento do fanático. Você vê o pessoal que segue o Islã aí, o Ayatollah, esses doideiras todo, o cara homem-bomba, que explode, que mata, em nome de Allah. É a mesma coisa que acontece na Igreja Universal e, subsequentemente, passou isso para a Graça, passou para Mundial, passou para o Agenor, passou... Eu não digo nem da Renascer, não vou falar, porque eu não sei como é que funciona lá. Eu até conheci um pessoal da segurança, mas não tinha muita ocorrência lá, não falavam nada. Mas na Igreja Universal os filhotes da Igreja Universal, os filhotes, que é a Graça, que o Soares fundou a Universal, Soares que fundou a Universal e fundou a Graça também, é a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, um pouco mais de brandura, um pouco mais leve, mas é a mesma sequência de casos. A pior de todos é a Universal, claro, que é o crime pesado. Ô, profeta, uma coisa que eu queria que você explicasse. Essa história que, às vezes... Bom, é complicado falar isso aqui, mas dizem que tem uma turma lá que leva umas porradas e tudo. Quais os motivos que levam o cara a levar uma... Se o cara entrar mamado na igreja, por exemplo, o que é, por exemplo? Dá uma visão pra gente. Então, há um tempo atrás, de um tempo para cá, eu não sei, não me aprofundei de pesquisar sobre essa lei e tudo, mas parece que teve uma lei, eu não sei qual foi a situação, que obrigou a igreja a abrir uma firma de segurança. Obrigou a igreja a abrir uma firma de segurança e diminuiu o número de policiais dentro da igreja. Chegou uma época que a igreja chegou a ter, no Rio, quase 600 policiais, tá? E em São Paulo, uns 700 ou mais. Isso só Rio e São Policial Paulo. de bico. Hã? Policial fazendo bico. Fazendo bico, fazendo bico. Muitos, os que eram principais, por exemplo, em São Paulo tinha uma equipe chamada Delta, que eram 12 seguranças que faziam a escolta do Macedo ou do Romualdo, tá? Do Macedo ou do Romualdo, que eram os principais, que eram os Delta que falavam. Esses daí, a maioria deles, eram encostados pelos políticos, aí eles recebiam da polícia e recebiam do gabinete, e mais também da igreja, para fazer todo tipo de serviço que você pode imaginar. Então é assim, muitos pastores que eram, esse pastor aqui desconfiou que ele está roubando no jornal. Porque o jornal é assim, a comissão do jornal é o seguinte, você pediu a oferta, plantava envelope, no final você vendia o jornal. Aí a sacola, o alforje do jornal, era separado. Por exemplo, vinha moeda e nota. Então, do jornal, o pastor na época tinha 25% de comissão na igreja local. A sede regional, ela tinha 25% mais um pedaço da região. E a sede de estado, a sede estadual, ela tinha os 25% do dela e mais 10% de todo mundo, certo? Só que era para ajudar os pastores, caso que não acontecia. A maioria dos estaduais segurava o dinheiro para ele. Então você imagina aí, o cara pegando 100 mil reais, sei lá, dinheiro de hoje, por semana, um pastor estadual pegando 100 mil reais de comissão do jornal. Daria 400 mil por mês. Um exemplo, tá? Vamos supor, Santo Amaro, que na época era Netuzzi, tinha lá
25 mil jornais. Então, vezes, vamos botar R$2. 50 mil, tinha 35% de 50 mil. Daí, sei lá, 18 mil reais. Então, são 20 mil por semana, 80 mil por mês. Aí, muitos pastores regionais ou estaduais, que tinha dentro do coisa, pegavam as moedas de 2, nota de moeda de 1 e nota de R$2, e seguravam esse dinheiro. Então, na verdade, eles faziam o seguinte: eles vendiam 10 vezes mais o jornal com a justificativa de segurar a sobra do jornal, certo? E aí começaram a incrementar o carro. Tinha um que botava roda, botava motor assim, carro. E alguns pastores foram pegos nisso. E já vi muitas cenas de pastor ser levado para a catedral. Por exemplo, o cara vinha de Sorocaba para cá, teve um que veio de Sorocaba para João Dias tomando porrada. Botaram ele no meio, 2 seguranças na frente, 2 atrás, ele no meio e tomando cotovelada na costela de Sorocaba. Que isso, profeta? Pastor, na época do o estadual lá, que era o bloco, que era o Valdemiro tinha saído de lá, o Valdemiro passou por lá em 97 eu acho, ou 98, por aí, 98. Passou lá e depois dele foi o Santos, eu lembro disso. E o pastor que era segundo, se eu não me engano, do Santos, veio tomando porrada de Sorocaba até a João Dias. Pra você ter ideia. Aí teve pastor que, por exemplo, já vi pastor que o Marcão mandou tirar a calça, botar o pinto pra fora, pegar o facão e falou: se eu não falar que você roubou, que você pegou e tal, eu vou cortar teu troço fora. É várias cenas, cara. Botar arma na cabeça, dar choque, bater, corredor polonês, e mais do que você não pode imaginar. Mas aí eu acho que devido à grande pressão, hoje com câmera, com gravação e tudo, muito processo, a igreja tirou muito segurança policial e começou a colocar esses guardinhas da Centurião, que hoje eu não sei como é que funciona, hoje eu não sei como funciona mais. Mas esse negócio era prática normal na igreja acontecer isso, entendeu? Era normal. Profeta, tem uma pergunta que é até meio boba pra você, mas é que você vai ser uma pessoa que vai responder com bastante propriedade, então vai ser interessante. A igreja estava numa tática há um tempo atrás. Por exemplo, o Bezerra da Silva, que eu sei que você é fã, ele no final da vida ele se converteu para o Universal. Ninguém sabe quais foram os parâmetros disso, eu quero que você explique. Além disso, a Universal, por exemplo, trouxe Marcos Mion, converteu André Surak, trouxe aquele grupo que era totalmente anticristão, o Hermes e Renato, o João Gordo. Então eu queria saber o seguinte: o que tá por trás desse... Cavalcante. E o que tá por trás dessa tática da empresa, da igreja? O que tá por trás disso? Por exemplo, o Bezerra da Silva recebeu... Eu tô te perguntando, inocente mesmo. Ele recebeu alguma coisa pra isso? Ele fez de coração? E o que tá por trás dessas conversões de pessoas famosas? Qual que é a tática da empresa? E se isso dá certo, se não dá? O que é? Então, é o seguinte, assim, desde quando comprou a Record, né, que foi que a igreja ganhou força de mídia e política, a igreja ganhou força política e de mídia com a Record. O que aconteceu? A tática é o seguinte, só que você vai reparar, isso eu ouvi dentro do carro, não fui eu que tirei ideia, nem nada. Eu chamo de os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os 4... Que mandam mesmo na igreja. Hoje não, hoje mudou, tá o Renato aí, o Júlio, hoje mudou. Mas eu ouvi da boca do cara falando, ele falou o seguinte: todos os artistas, qualquer artista que se opusesse ou que perseguisse, você pode reparar, o cara que divulgou, pronto, tá aí a resposta. O cara que divulgou que o Macedo estava com Covid, ele foi contratado no outro dia de manhã. Você lembra desse fato? Não lembrava. Ele falou do Macedo num dia, no outro dia de manhã ele foi contratado. Então é assim, a tática da igreja é o seguinte, a pessoa que fazia isso lá dentro me falou: todas as pessoas que se opunham à igreja, que viessem a se opor à igreja, a ordem seria contratá-las por qualquer dinheiro, seja o que fosse, e colocá-las na geladeira. Correto? Porque assim, por exemplo, eu tô aqui hoje, esse meu canal aí, não tem nenhum seguidor, tem 10 mil, tem nada, beleza? Aí eu trabalho com, assim, várias pessoas que ajudam o canal. Eu tenho uma advogada
especialista que ajuda 24 horas, eu tenho um rapaz que faz o vídeo, que faz as produções 24 horas. São duas pessoas que trabalham no canal, que são Profeta na Revolução. São duas pessoas que são profeta também. A mesma coisa. São 3 pessoas o profeta principal. São 3. São várias pessoas, mas 3 são as principais, que são uma pessoa só. Essas pessoas, juntando o pensamento, nós conseguimos colocar aí hoje, sei lá, mais de 400 processos só nos escritórios, só no escritório central, que é parceiro nosso, tem mais de 400. Calcula comigo que cada processo menorzinho é 900 mil, 800 mil reais. Aí você calcula, 400 vezes 1 milhão são 400 milhões de reais, tá? 400 milhões de reais. Fora que para a igreja isso não é tanto dinheiro, mas a dor de cabeça que você tem com esses processos espalhados pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, audiência para tudo que é lado, que chegou ao ponto deles deixarem 2 processos à revelia porque não conseguiram cumprir o prazo. Aí você imagina, 400 milhões de reais de prejuízo, e fora que nós estamos encorajando outras pessoas a processarem, como você falou comigo. Pessoa que quer casa de volta, quer salário de volta, quer o dinheiro de volta, quer o carro de volta. Eu já perdi as contas. Aí eu pergunto a você, nós demos um prejuízo até agora de 500 milhões de reais na igreja. Se eles chegassem para mim, se eu fosse um artista, um ator, um palhaço, que eu sou mais palhaço do que artista, sou palhaço. Eu sou um palhaço. Se eles contratassem esse palhaço, com mais uns 2 que tem comigo, para trabalhar na Record, pagando 500 mil reais por mês, era muito mais vantagem do que eles, entendeu? Deixarem a gente falando. Você está com o seu canal aí. Aí você hoje está entrando nesse setor polêmico de saber os segredos dos bastidores. Para eles amanhã é muito mais vantagem pagar 30 mil reais para você trabalhar lá do que você ficar falando aí no seu canal. Porque ele vai te calar e ainda vai fazer você falar bem deles. Então a tática da igreja era essa, contratar as pessoas e colocá-las na geladeira. Como você viu com Hermes e Renato, os maiores zoadores da igreja eram Hermes e Renato. Com aquela igreja que eles tinham lá do... Como é que era o nome? Era... Loucuras do Meu Deus. Loucuras do Meu Deus. Botava o demônio, pedia oferta, aquela coisa toda. Eles fizeram de tudo para contratar, colocaram os caras na geladeira. Eu não lembro se foi, acho que o Renato ou o Hermes se matou lá de Petrópolis. Cometeu um suicídio. Então, depois que ele se matou, cometeu um suicídio, eles jogaram os caras fora. Então a igreja, assim como queriam contratar os mamonas e outras coisas mais, eles fazem de tudo. Como o Bezerra da Silva, você viu que no fim de carreira tentaram levar ele para gravar o CD evangélico, o CD gospel, através da Line Records, através do Gospel Line, lá o programa, aquela coisa toda. Então todo mundo que se opõe a eles fazem isso. E o artista, aí você vê, quando quer fechar com... Você pode ver daqui uns dias, quer valer comigo? Ó, eu vou falar, daqui uns dias, vou dar uma profecia. Aí você vai levar crédito na minha palavra. Daqui uns dias, Léo Dias, ele vai ser contratado pela Record. Tá bom assim? Caraca! Pronto, grava essa profecia aí. Se não for contratado, vai ser chamado lá, vai começar a se aproximar da Record. Se isso acontecer, você vai falar, pô, esse cara é o cara. Por quê? Eu percebi que o Léo Dias, ele já soltou umas 3, 4 matérias no negócio de igreja. Soltou da Andressa. Você pode contar, aí vão pegar ele, porque olha só, o pessoal sabe que o cara já teve problema com drogas. Sabe que ele tem problema emocional. Sabe que ele tem problema psicológico. O que eles vão fazer? Vão pegar o Léo Dias, falar, meu irmão, tu vai ganhar 1 milhão aqui por mês. 1 milhão. 1 milhão. O cara vai... Perdão, por mais opositor que ele seja da igreja, ele ganha 100 mil. Na hora que ele vê que ele pode ganhar em 1 mês o que ele não ganha em 1 ano, ele vai assinar o contrato na hora. O que vai acontecer 6 meses depois? Eles vão começar a tirar o cara da mídia, eles vão desconstruir o talento e a imagem e o poder que Léo Dias tem, entendeu? Se você for um cara famoso, igual Léo Dias, David Brasil, e quiser ser contratado pela igreja, é só você falar mal da igreja na hora. Com 3 matérias, você é contratado pela Record. Aí eles vão pegar o Léo Dias e colocar na geladeira. Quando o cara entrar na depressão, não tiver mais seguidor, cair nas drogas, ou começar a beber, ou começar a ter problema psicológico, eles rompem o contrato, pagam a multa e mandam o cara embora. O Datena, eu não sei como é que o Datena foi mandado embora do mesmo jeito, por causa da questão política. E tentaram quase destruir o Datena. O Datena não queria falar bem do PT.
E aí o PT estava fechado com a igreja e teve a briga. Isso aí eu sei, eu estava lá, eu vi. Então, esse modus operandi é um modo, é quase igual o modo da China. É quase igual o chinês, é um pai comunista. A igreja comunista não tem pena de criança, não tem pena de velho, não tem pena se tiver que tomar um dinheiro da velhinha e ela ir a pé para casa. Meia-noite, 1 hora da manhã, é problema. Tem que acordar 4 horas da manhã para a igreja, ir lavar calçada, e tomar porrada, e pegar sol, e dar panfleto, envelope. É mercenário. É pior do que miliciano. Eu chamo de miliciano, não é pior. Miliciano tem até um pouquinho de coração. Eles são pior do que tudo. O Marcelo é pior do que... Eu não vou nem falar, porque o pessoal vai achar que é implicância minha. Mas é a pura verdade, tá? Você tá vendo aí, ó. Não precisa de falar. Tá vendo? Ô, profeta, tem uma outra questão que é muito polêmica, que é o seguinte... como você tá desde muito tempo, então você vai poder explicar para mim, para os ouvintes. Quando veio a Record, isso eu falei para os ouvintes aqui. Quando veio a Record, veio com uma proposta de ser a televisão do povo cristão, que era a emissora da família, que ia ensinar as pessoas, a emissora da família. Só que é o seguinte, o profeta, é o seguinte, é uma emissora que não tenho nada pessoal contra, viu, profeta? Tô só falando aqui os fatos. Tem uma emissora que tem a Fazenda, que é uma indecência. É uma emissora onde tem aquele programa do Marcos Mion com um monte de mulher de biquíni. É um programa que tem programa de barraco. É uma emissora que tem programa de barraco, que mostra barraco no ar. E de madrugada é uma pedição de dinheiro e não sei o que. Então quer dizer o seguinte: a emissora Record não é uma emissora de Deus. Você considera que é uma emissora de Deus? Qual que é a sua opinião? Fala tudo que você pensa sobre isso aí. A Record é o seguinte, no meu pensamento, quando a Record conseguiu faturar o primeiro bilhão no ano, o Macedo viu a oportunidade do seguinte: ele sabe que quando ele morrer, ele sabe, ele é muito inteligente. Ele não é burro. Eu que sou mais burro, eu sei que quando ele morrer, a Igreja Universal acaba. Eu sei disso. Acaba assim, não vai acabar. Ela vai encolher 80%. Vai ficar só os templos próprios ou os alugados em Build Suite, que foi aquele que eles fizeram o contrato vitalício de locação, né? Agora essas birosquinhas pequenininhas, que é alugado de proprietário para a igreja, isso vai acabar tudo. Ele sabe disso. Então o que ele viu? Se ele conseguisse colocar a Record como ano passado, fechou no vermelho, se não fosse o Bolsonaro, tinha falido. Ela deu 2 bilhões e 400. O gasto foi 2 bilhões. Bolsonaro deu 400. Por aí. Ele viu que se ele pegasse a Record e transformasse com dinheiro da igreja, com dízimo e com oferta, ele comprasse a audiência, que ele até conseguiu bastante coisa, ele poderia morrer e deixar a Record de herança da família como uma empresa sólida. Isso só não se realizou, só não aconteceu, porque a internet veio aí e hoje você vê que o nosso canal, o seu canal, melhor dizendo, tem audiência. O Alfredo, 100 mil ouvintes, o Natan, o Davi, o Rock, o Palhaço Cristão, o Irmão Tavares, o Armando, o Voo da Coruja, o ex da Universal. Os caras têm uma audiência que televisão pequena não tem. Então foi isso que destruiu o plano dele, porque se não fosse isso, ele iria morrer, a igreja ia acabar e ele ia deixar uma empresa, assim como ele deixou a Record é do Renato e o Banca do Juju, o Banca do bicho Juju Frutas. Mas eu vejo hoje a Record não é emissora de Deus. E ele não tá nem aí, porque ele sabe que o povo dele é bobo. Ele sabe que o povo é bobo. Ele sabe que ele fala meia dúzia de balela, meia dúzia de bobeira lá, e o povo acredita. Ele botou agora essas novelinhas bíblicas aí, 2 novelinhas bíblicas. Cheia de mentira. Botou trazendo pro lado dele, só fala de sacrifício. Eu não vi, mas se eu ver, eu sei. A novela que ele deve ter feito só fala de sacrifício. Sempre trazendo pro lado do sacrifício, pro lado da renúncia, pro lado da oferta. Pega o personagem bíblico. Caim matou Abel. Caim matou Abel porque não ofereceu oferta boa. Noé salvou porque ofereceu oferta, porque ele creu na voz. Sempre levando para manipular a massa da igreja. Pro lado da oferta. A Igreja Universal, ela roda. Ela faz tudo. O ponto final X, o ponto do mapa, o ponto de circunferência, o núcleo da terra da Igreja Universal é oferta. Roda, canta, dança, faz um bailezinho, para em oferta. Fala, para em oferta. Vou ajudar o pessoal da pandemia, vou dar comida,
vou dar comida. Eu já sabia que eles iam começar dando comida e ia terminar pedindo oferta. Ó, agora eu não vou dar comida mais não. Agora vocês me dão oferta, eu vou lá e compro a comida. Vai comprar comida, não compra nada, vai segurar o dinheiro para eles. Não precisa de falar. Não tem prestação de conta. Então tudo da Igreja Universal para na oferta. Eu não considero a televisão hoje a Record TV de Deus. Tem nada a ver de Deus. Tem nada. Ele botou essa novelinha aí. E outra. Na verdade, os programas da igreja, fala que eu escuto, e mais meia hora de programa lá, é tudo para lavagem de dinheiro. Já foi comprovado pela Globo, ele paga 20 vezes mais caro no horário da Record do que no horário da Globo, que tem 4 vezes mais audiência. Entendeu? 4 vezes mais audiência. Na média semanal, a Globo tem 4 vezes mais audiência que a Record e ele paga 20 vezes mais caro no programa. É uma maneira de lavar o dinheiro. Ele pega o dinheiro da igreja, dízimo e oferta, uma faixa de 800 milhões por ano e joga tudo, despeja tudo dentro da Record. Isso é lavagem de dinheiro. A verdade é essa. Não é televisão de Deus, tem nada de Deus. Tem nada a ver de Deus. Tem nada. Ô, profeta, uma coisa que muita gente não entende é você conta muitas histórias lá do Arco da Véia, da Universal. Você nasceu em berço cristão? Como é que foi a sua passagem pela Universal? Sim, o que você puder contar. Como que foi a sua passagem e a sua decepção, sua frustração que você teve com a Universal? Como que foi? Sim, nasci, vamos dizer, na verdade, eu nasci antes. Eu peguei um pouquinho antes eu não sei se posso falar. Foi antes, um pouco antes que eu nasci da igreja, né? E aí, como é que eu posso falar assim? Vamos falar. Eu nasci antes, conheci, claro, antes de começar, tanto é que eu tenho até amizade com o Samuel Coutinho, para quem não sabe, é aquele pastor que o Macedo citou, que disse que ele era um derrotado, que ele não tinha condição de ter igreja, e na verdade ele é. O pessoal às vezes fala, o Macedo é homem de Deus, prega. Me diz uma pregação que você viu do Macedo que é bacana. Você assiste aí, pessoal batista, presbiteriano, wesleyano, até o próprio Silas Malafaia, que eu não gosto dele, mas a pregação dele é 1 bilhão de vezes melhor que a do Macedo, 1 bilhão. O Caio Fábio massacra o Macedo. O Macedo não prega nada, tudo ele se resume. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Vem aqui na frente, tem que sacrificar e tal. Ele espalha só mensagem, só aquela PNL que ele faz, aquela programação neurolinguística dele, é de motivar os pastores. Ele é um empresário. Ele motiva os pastores dando prêmio. Ele é igual o Rinodê, ele é igual aquela empresa de Avon, Rinodê, esse negócio que vende esse produto de emagrecimento Herbalife. Ele criou uma Herbalife evangélica. Ele chega ao pastor, que não tem nada, ele pega um menino na comunidade, o cara entra na igreja até com um coração bom, aí ele começa a ver aquilo ali, começa a falar o testemunho. Olha, hoje o bispo, homem de Deus, tem helicóptero, tem jato, porque ele serve a Deus e Deus serve a ele. Lorota. Aí o moleque novo vê aquilo dali e começa a ter a visão igual como você vai para aquele negócio de vender Herbalife. Igual o negócio de Herbalife. Se você vender R$1.000, você tem 300. Se você vender 3.000, você fica com 2.700. Caramba! Peraí. Aí ele bota 2, 3 caras andando de Ferrari, que moram nos Estados Unidos, aí você começa a dar tudo da sua vida a lutar para poder conquistar aquela Ferrari também. Então o Macedo, na verdade, ele não é um pregador. Ele é um incentivador, motivador. Ele é um coach motivacional. Ele é esse coach que tem aí, motivacional. Ele mesmo não prega nada. A decepção que eu tive foi começar a ver essas coisas. Começar a ver segurança matando gente, caso aí de Lucas Terra, caso de ver os bispos bebendo depois da Fogueira Santa, as comemorações, que até a gente participava, mas você ficava pensando aquilo, você falava, poxa, a pessoa deu a oferta na Fogueira Santa, por que depois da Fogueira Santa tem a viagem dos pastores? Ficar nos melhores hotéis do Brasil, gastar as maiores diárias. Aí eu ficava analisando aquilo ali, eu começava a observar as vovozinhas na igreja sem nada, sofrendo. Eu vi muita coisa na política, muito roubo na política, muita fraude. Uma vez eu vi logo que compraram a Record, em 94, se eu não me engano, uma negociação com um político lá no Rio, na época o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar. Eu fui, só tinha eu e mais 2 bispos na época. Na época nem tinha bispo direito. Eu não era nada. Eu estava na igreja, mas não era bispo, nada.
Tinham 2 bispos e estava eu no carro, e eu falando isso aí, o cara vai até se tocar. E estava nessa negociação com o Marcelo Alencar, na época foi o que mudou a história da Record. E eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, poxa, mas é obra de Deus, beleza, mas tá pra obra e tal. Mas eu ficava, depois que eu comecei a ter cabeça, comecei a amadurecer a cabeça, comecei a pensar. Você vai ficando mais velho, você começa, a cabeça do cara de 20 anos, o cara é coisa louca. De 15 anos, sem cérebro. O cara, quando chega aos 35, 30, ele já começa, né? Já tá ali, mas ele já começa a pensar, pô, por que pegou esse dinheiro aqui da política? Pô, pegar dinheiro é propina. Você começa a entender até de lei. É propina, usurpação, uso indevido da função, peculato. Você começa a entender. Você fala, pô, então isso aqui não é de Deus. Você fala, pô, o bispo pegou 100 milhões de reais lá na prefeitura. Pô, isso aqui não é de Deus. Você começa a ter outra visão do que é crime, do que é obra de Deus. Você fala, poxa, a Assembleia de Deus, a metodista não faz isso. O pastor trabalha, o pastor tem faculdade. Eu nunca vi um pastor da metodista envolvido em roubo de política, de fraude. Eu nunca vi um pastor da metodista ser preso porque matou alguém. Pode acontecer. Mas na Igreja Universal, na Mundial, nunca vi um pastor. Na Mundial, pô, de cada 10 caras, 5 estão cheirando, estão bebendo. Na Universal, de cada 10, 8 bebem. Dos bispos da liderança, de 50, 60 estão bebendo. Os 50 bispos da liderança, os 50 tem 30 alcoólatra, 30 alcoólatra. O cara tem que beber de manhã, de tarde e de noite. Aí eu ficava vendo, você começa a ver aquilo ali depois que você amadurece, com outra cabeça. Você fala, pô, peraí. Pra velhinha, você fala que o filho dela que tá nas drogas é o Zé Pelinho, que é o demônio. E por que o bispo bebe e fuma e não é demônio? Não, porque ele tem a consciência, homem de Deus, ele não é entregue ao vinho. Mas eu comecei a ver bispo que era alcoólatra, cara que era dependente químico da cachaça. E aí você começa a ter outra visão. Matou, não roubou, desviou dinheiro do banco, da política, fez fraude, pegou dinheiro para comprar a Record do cartel de casa, da Colômbia. Eu conheço o pastor. O pastor está na Universal. Ele é o traficante. Ele está lá dentro. E você começa a olhar isso aí, fala, pô, o cara que usa droga ali destruiu a família. Aí você começa a pensar, pô, não tá certo isso aqui. Aí você começa a ficar desanimado, cara. Decepção. Você só fica se você estiver conivente com hoje, a cúpula da igreja. Cúpula que eu digo assim, vamos dizer, os bispos de país, que tem 180 países, todos esses bispos de país, que tomam conta de país, e todos os estaduais, eles são coniventes com o crime da igreja. Eles são picareta. Eu não vou dizer o pastor de igreja de bairro, porque se você ver as coisas que eu recebo aqui, tem hora que eu faço vídeo, tem dias que eu nem almoço. Eu nem consigo comer depois. Porque dá vontade de quebrar, às vezes dá vontade de não fazer mais vídeo. Porque às vezes eu quero até me livrar desse problema. Porque depois que comecei a gravar e botei o advogado, na verdade eu estou absorvendo um monte de problema. Porque você começa a ler essas coisas, você começa a ficar com raiva. Você começa a ficar com raiva. Você fica até doente. Das coisas que você vê, você até sabia, mas nunca eu parei para conversar com o pastor, porque quando o cara saía, ele era excomungado. Ele era excomungado, acabou o contato. Então nunca eu tive, para um relato que eu tenho aqui, eu nunca tive um relato desse na minha mão quando eu estava lá dentro. Aí hoje eu começo a ver, caramba, pô, o pastor que saiu, ficou lá 35 anos, entrou com 15 anos, foi para a obra com 20, o cara não estudou, o cara não leu, o cara não aproveitou a vida, o cara não foi na praia, o cara não foi no cinema, o cara não conhece o shopping, o cara não conhece uma loja, não sabe o que é a geografia do Brasil, do mundo, não conhece um idioma, não conhece um país, não conhece nada. O cara entrou lá, virou um escravo da mina de carvão. A mina de carvão é um diamante de sangue. Ele é um escravo da mina de diamante. Aí depois ele tá com 50 anos, ele toma um pé na bunda, o cara vira morador de rua, cai na bebida, cai na droga. Esse cara aqui infartou, que mandou o relato. O cara falou que não tá aguentando o sofrimento, o cara não tá aguentando. Aí ele foi na igreja pedir ajuda, sabe o que o cara falou pra ele? Vai lá no Templo de Salomão, lá no Caleb, sei lá onde, procurar ajuda. Beleza, o cara foi. Sabe o que o bispo, olha só, hein? Aí eu tava fazendo um estudo ontem sobre escravidão, sobre capitão do mato e senhor feudal. Depois vou entrar nesse assunto, eu gosto disso. Esse cara chegou lá na igreja, o cara com 35 anos de obra. 35 anos de obra. Presta atenção. 35 anos de obra. Com 40 anos de igreja. A igreja tem 43. O cara entrou em 80. Olha só.
O bispo, amigo dele, cara amigo, que trabalhou junto, chegou para ele e falou: malandro, vai lá na igreja do bairro, que eu já falei com o pastor para te ajudar. Aí o cara foi. 35 anos de casa, de boca de fumo. 35 anos trabalhando na boca de fumo, chamado de Universal. 35 anos trabalhando na boca, enganando os outros, sem saber. Sabe o que o cara deu para ele? Falou que ia dar para ele? Uma cesta básica, cara. Mendigão. Uma cesta básica do mendigão. Mano, você olha para um negócio desse, você não sabe se você quer dar uma facada no cara, se você quer pegar um paralelepípedo e abrir a cabeça dele, se você quer se matar, se você quer chorar, se você quer beber, se você quer usar droga, você não sabe o que você quer fazer. Você numa situação dessa, eu vou falar uma coisa pra você, eu tinha um amigo, foi criado comigo, eu era moleque, tinha uns amigos de rua, mesmo indo pra igreja, tinha amigo na rua, colégio, esse menino virou traficante. Isso aí, 1990, o cara virou traficante em 90, esse moleque. Eu morei nesse lugar em 88, 87. Aí um dia eu tô andando na rua lá no Rio de Janeiro, passando, aí tinha um cara sentado no chão, igual mendigo. Aí o cara pediu dinheiro, então eu parei, opa, ih caramba, peraí cara, era Rato o nome dele. Tinha o nome dele, não vou falar o nome, mas vou falar o apelido, fala Rato. É tu, Rato, caramba, o que tá fazendo aqui, cara? Aí, pô, cara, sei que lá, tal, pô, me lembrou, pô, cara, tinha uns 20 anos que eu não vi o cara, ou mais, eu era moleque. Aí o cara começou, depois que eu entrei pra obra, nunca mais, nem antes da obra, eu já não tinha mais contato. Aí eu comecei a conversar com o cara, o que tá acontecendo contigo, cara? Pô, eu virei traficante, era dono de morro, ele era dono de um morro, de uma boca de fumo lá no Rio, lá na região da Zona Norte. Aí ele contou toda a história, falou, pô, cara, eu fui preso, aí o cara que era o dono do morro, que era maior, ele era um morrinho pequeno, uma favelinha pequena que prestava conta nesse morro maior, olha só a história. Aí ele chegou e falou assim, pô, cara, eu fui preso, o cara não me deu auxílio e tal. Aí eu fui pro presídio, eu tinha família, fiquei lá no presídio, e o traficante, dono do Morro da Providência, vou até falar, eu não gosto de falar nada, eu tenho um problema que eu gosto de dar detalhe em tudo, sou problemático em relação a isso. Ele chegou e falou assim, o dono do Morro da Providência, dentro do presídio, me acolheu. Ele me dava dinheiro, me dava cesta básica, me dava moradia para minha família, moradia para a família, para a mulher dele, para a filha, na favela da Providência, e dava dinheiro. O nome do cara chama Sapinho, o dono do morro. Eu falo essas coisas, o povo não vê que é mentira, para o povo poder ver que eu estou falando a verdade. Aquilo ali me marcou, porque esse moleque foi criado comigo. O cara foi criado comigo. A gente foi criado junto, na mesma rua. Na mesma rua. A rua era boa, foi o seguinte, a rua era um lugar bom, uma rua nobre, uma rua boa. Tinha até uma dona de uma loja, eu não vou falar o nome, mas tipo Casa Bahia, tá? Ela morava nessa rua, tinha uma mansão nessa rua. Esse moleque foi o seguinte, o pai dele invadiu um prédio que tinha nessa rua em construção e acabou morando lá, ninguém incomodou, ele ficou lá, morou lá durante muitos anos, morou lá a vida toda, desde criancinha. E aí eu fico pensando uma coisa, aí você chega numa igreja, porra cara, como é que pode você chegar numa igreja que você serviu 35 anos, presta atenção, 35 anos, cara. Você com 35 anos na polícia, na Previdência, na Receita Federal, na Polícia Federal, em qualquer cargo público, com 30 anos você se aposenta. Como é que esse cara, depois com 50 anos de idade, destruiu o casamento, destruiu a família, ele virou inimigo da família, a família virou inimiga dele? Como é que você vai chegar para esse cara que está morando na rua e oferecer para ele uma cesta básica? Me explica qual é o coração que você fala que esse Macedo tem. Me diz, se você é membro e está me ouvindo, obreiro, me diz qual é o coração. Eu já falei para uma pessoa, eu cheguei a uma pessoa hoje que está trabalhando nessa obra ainda, mas é obreiro, tem um cargo lá. Eu falei assim, vem cá, a senhora acredita que o altar da igreja pode te abençoar? O Renato tem câncer, o Macedo tem diabetes em alto grau, está tratando o câncer também há um tempo. A Esté está doente, a Vivi tentou cometer um suicídio, o Moisés faz o que faz, o neto do Macedo faz o que faz. Traficante usou droga. Eu pergunto, você acha que esse altar tem condição de te abençoar? O Valdemiro aconteceu, tudo na família dele que aconteceu. O Agenor, a mesma coisa. Não vou falar nem as coisas que ele faz. Ele não pode mentir, na minha cara ele não pode mentir. Porque ele sabe que ele foi expulso da IUD lá. Primeiro porque ele era
não tinha uma patente alta, era um bom trabalhador, mas cometeu coisas que a igreja não teve que tirar para não pegar mal. Porque tem outros caras que faziam o que ele fazia. Exemplo do pai do Geu, do Valdemiro, que usava droga, várias vezes foi recolhido na rua caído, drogado, que foi segundo do Brasil, o segundo pastor do Brasil, auxiliava o Paulo no Brás, pegava no meio da rua, mendigo, jogado, drogado, e continuou na obra. Não foi o caso do Ginão. Aí eu te pergunto, você acha que um altar esse altar dessa igreja, tem condição de abençoar a tua oferta, prosperar a tua vida? Não. Fato desse, que a igreja não tem testemunho. É os fake news que tem lá. Entendeu? Profeta, eu vou te fazer uma pergunta muito polêmica e que envolve, assim, o sobrenatural. Mas é que é o seguinte. Uma vez me disseram que uma pessoa questionou por que o diabo só aparece na Universal. E aí outra pessoa falou pra mim assim que embaixo de uma das igrejas Universal, uma pessoa que falou isso pra mim, que estouraram lá e tinha pai de santo embaixo. Eu quero fazer uma pergunta pra você muito polêmica, muito polêmica. Eu acho que ninguém nunca falou disso nesse assunto. Você acha que por que o capeta aparece tanto na igreja Universal? Pode ser eles que, de alguma forma, chamam o capeta pra lá? Ou você acha que é uma hipnose? Ou você acha que é só ator? Mas tem gente que jura de pé junto que incorporou o capeta lá dentro. Qual que é a sua teoria sobre por que o capeta aparece tanto na igreja Universal? O que você acha disso aí? Então, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele saiu da obra também. Esse camarada, ele morou nos Estados Unidos, ele ficava na mesma igreja que o Macedo, que o Von Helder e tudo mais e tal, o cara muito antigo também. Eu estava conversando com ele em São Paulo. Tava eu e ele na igreja dele, tinha uma igreja aqui em São Paulo. Aí eu estava na igreja dele outro dia conversando com ele. Ele estava conversando, falando sobre esse negócio de demônio e tal. Existe. Realmente, grande parte do pessoal que manifesta, grande parte é verdade. Tá? Acontece a manifestação, acontece a incorporação da pessoa. Mas é o seguinte, você pode reparar que é assim. Já reparou que na macumba, não sei se você reparou em vídeo, eu não fui macumbeiro, mas eu estou dizendo, que para invocar ou evocar os demônios, a pessoa começa a batucar tambor, começa a falar as coisas lá, até a pessoa, como é que ele fala, para o santo pegar, né? Até pegar o santo, até baixar o santo. E eu tive conversando com esse amigo meu, e ele era um dos caras que mais mexia com demônio na Igreja Universal. Era ele, Von Helder e mais uma meia dúzia aí. E ele falou comigo o seguinte, cara, você reparou uma coisa, e eu já reparei, que, na verdade, a gente consegue, dentro da Igreja Universal, botar o demônio na pessoa. A gente consegue botar o demônio na pessoa. E realmente é verdade. Tem uma oração que era muito feita assim. A pessoa chegava na igreja, aí você perguntava, bem, senhora, boa noite e tal, o que está acontecendo com a senhora? Como é que a senhora chegou aqui? Por quê? Pastor, cheguei aqui, bispo, pastor, porque meu filho usa droga, porque meu filho virou traficante, que meu filho tá bebendo, tá fumando, meu filho tá tendo desmaio e tal, mas o que acontece? Não, eu acho que meu filho se misturou com a pessoa que mexia com um troço ruim, papapá e tal. E aí você fazia o seguinte, chegava na pessoa, botava a mão na cabeça dela e começa a orar. A pessoa não tinha nada. Você que tá aí dentro dessa pessoa, papapá, você é o mal que tá aí. Olha, você demônio que tá atuando lá no filho dela. Você demônio ganhou um trabalho, olha só, você demônio ganhou um trabalho na encruzilhada para matar o filho dela. Foi essa mulher que está atrás do filho dela, fez esse trabalho na encruzilhada. Essa mulher foi na macumba, fez um trabalho, fez um despacho para você trancar a rua, para você entrar no filho dela. Você tranca a rua que está lá na casa dela, no filho dela. Pode sair de lá e vir aqui agora. Então, se você for reparar, eu não mandei sair o demônio que estava nela. Eu mandei chamar o demônio que estava no filho dela para dentro dela. E a pessoa sendo mãe, que a mãe, o filho, ele está acima dela. A mãe dá a vida pelo filho. Qualquer mãe, seja até do mundo animal, pode ser uma mãe, um passarinho, a mãe, um gato, a mãe, um cachorro, ela batalha, ela morre, ela mata e ela morre pelo filho. Assim como o ser humano também, é um animal que faz isso. Então aquilo ali dava acesso fácil para a pessoa poder manifestar. Tem vários tipos de coisa que você usa nas palavras para a pessoa poder manifestar. Então,
Eu acredito que quanto mais, é aquele negócio, quanto mais você reza, mais assombração aparece, na Igreja Universal se invoca tanto essa questão do demônio que ele acaba entrando na pessoa. Realmente, agora esse negócio do pai de santo enterrado é mentira, isso aí tem nada a ver. O Macedo já foi macumbeiro, ele falou já sobre o voto, o pacto que ele fez com o demônio para tirar as verrugas que ele tinha e tal, e tal, tal, tal. Mas eu acho que pai de santo, babalorixá, voduzeiro, feiticeiro, não chega aos pés dele de malignidade. Eu acho que ele tá muito mais acima do que esse tipo de coisa. Então, existe esse negócio. Os demônios acontecem, muitas pessoas são levadas pela emoção, não estão manifestadas, pensam que estão, mas não estão, que é aquele que fala que está meio a meio, que é carmônio, meio demônio e meio carne. Né? Você dá um beliscão na pessoa, você fala alguma coisa, ela acorda, você dá um beliscão, ela... O que está acontecendo? Não, só não está, abre o coração. Mas acontece isso. Você pode ver que é só no Universal que isso acontece. Porque chama. Na verdade, chama que é o cara que está bombeando o poço, né? Se ficar bombeando na cabeça da pessoa, bombeando, o demônio vem. Isso é verdade. E todo mundo sabe que é muito mais fácil você ter um demônio manifestado para você fazer uma reunião do que você falar na garra. Até porque 120% dos pastores da Universal não conhecem a Bíblia. Se você perguntar quantos livros tem na Bíblia, não sabe. Se perguntar o primeiro livro, se você perguntar 10 livros na Bíblia, o pastor da Universal não sabe. Não tem estudo da Bíblia. Então é muito mais fácil. Tanto é que a gente falava, né? Ó, quem plantou o demônio hoje, quem plantou o envelope da Fogueira Santa hoje na minha igreja foi o demônio. Você pegava 2 demônios, botava os envelopes no altar, demônio, você quer que essa pessoa pegue envelope? Não. E se ela pegar, vai ser abençoada. E se ela não pegar, vai continuar na desgraça. A pessoa vinha e pegava. Isso aí era prática comum na Igreja Universal. Demônio plantar envelope do pastor. Hoje acabou um pouco porque eu te falei. Televisão, YouTube, Instagram, Facebook, isso aí destruiu um pouco esse trabalho da igreja. Mas quem plantava envelope na Igreja Universal era o demônio. Pô, eu, infelizmente, já cheguei a colocar envelope da Fogueira Santa na mão do diabo e mandar a pessoa me pegar. Como todos os pastores faziam isso. Todos os pastores. Botavam o envelope na mão do demônio, a pessoa vinha pegar o envelope na mão do demônio. Ó, vamos desafiar o diabo. A pessoa vinha pegar. Então a Igreja Universal usava o diabo, na verdade, para trabalhar. Tanto é que quando ela parou de fazer isso, ela parou um pouco. Vale do Sal, Duelo dos Deuses, quebrar cemitério, quebrar templo de macumba, quebrar santo no meio da rua, sair na porrada, tacar sal em terreiro, tacar óleo, ela quebrar magia, gravar quebrando macumba na encruzilhada, entrar em santo terreiro. Depois que ela parou isso aí, ela caiu muito, porque na verdade era esse conflito que ela fazia, e o povo, você sabe que o povo do Brasil gosta do pão e do circo, né? Você sabe disso. Você faz o pão e o circo, o povo cai pra dentro. Sabe disso. Ô, profeta, você fala muito da Igreja Universal, só que você faz alguns breves comentários também sobre outras igrejas. Eu queria saber o seguinte, de forma assim, enxuta, como que você enxerga quais igrejas que você não dá credibilidade? Explico. Por exemplo, a Igreja da Graça sempre foi conhecida por ser, que é a do R.R. Soares, sempre foi conhecida por ser uma igreja mais que lia mais a Bíblia. Só que o próprio R.R. Soares, eu acho isso surreal, não sei se é sua opinião, o R.R. Soares para o culto para vender TV a cabo, isso é fato. Ele para o culto e começa a vender TV a cabo. Isso pra mim é uma heresia sem tamanho. O Valdemiro, eu nunca vi pregação dele, mas você disse que nem Bíblia lê. Desculpa, censura, Agenor Duque diz que também nem Bíblia lê direito. Quais são as igrejas que você não... Ah, você falou também esse eu nem sabia. Você falou aí também daquele outro pastor que é bravo pra burro, aquele lá, o Silas Malafaia. Quais são as igrejas que você não recomenda, que você acredita que não tem credibilidade? O que você pode dizer pra gente sobre elas? Por exemplo, a do Valdemiro Santiago, diz que é uma avacalhação muito grande aquilo lá. O que você pensa sobre essas outras igrejas e quais são as igrejas que você recomenda pro ouvinte que tá escutando não frequentar porque é problema? Ó, você vê aí. Vamos lá. A Igreja Universal você já sabe. Aí você vai ver o Soares, ele é um camarada que ele não é um pastor, ele é empresário. Você vê que ele só fala de negócio, vende livro e vende televisão, como você colocou, e vende jornal, e vende revista, e vende anúncio, e vende TV, e vende isso. Ele é o famoso, ele é aquele Walter Mercado. Ele é tipo o Polishop. Ele é o Polishop evangélico, o Soares. Aí, se você for falar de vida, poxa, cara, realmente...
Eu não tive convivência com ele assim, de andar com ele, saber o que ele faz. Mas, segundo informações me falam, o pessoal que trabalha lá, os filhos dele são uma catástrofe. Catástrofe maior da Terra. É só coisa errada do começo ao fim. Aí eu pergunto a você uma coisa. Como que você vai frequentar uma igreja que fala de família, ou que fala de homem de Deus, mulher de Deus, se o próprio líder tem uma família totalmente destruída? Os filhos tudo no caminho errado. Os filhos tudo no caminho errado. Me explica aí. Esse é o Soares. E é um vendedor eletrônico. É um cara que só fala de dinheiro. Aí você... E é o fundador da Igreja Universal. Por aí você já vê o fruto que o cara deixou. Aí vamos lá. Aí você fala de Valdemiro. Aí o Valdemiro, você vê lá. As filhas já saíram com a metade da igreja. As filhas. Bebe. Eu não digo droga, eu sei que o marido usa. Não sei se ela chegou a usar com o marido. Eu não vou afirmar. É aquilo que eu falo. Eu gosto de falar... Às vezes, fala que... Não vou falar que usa porque eu vou estar mentindo. Mas o marido eu sei que usa. O ex-marido. Aí eu pergunto, aí você vê lá a situação dele. É um caloteiro, é um mentiroso, é um falsário, vendeu aquele feijão prometendo a cura, é um cara que não respeita a lei, é abusado, Absurdo, né? Cheio de arma, matando bicho no meio da rua, matando bicho tudo que é lugar que vai, já foi preso com arma. Eu pergunto, você acha legal um pastor andar com um fuzil, com a metralhadora? Seja sincero, o cara é homem de Deus. Aí ele vai ficar andando com arma, vai ficar matando bicho. Ele vai ter as filhas que vivem nessa putaria toda, desculpa a palavra, vivem nessa putaria total, já casou 200 vezes, que vive, já deu pra metade da igreja, que bebe, que vive lá sambando, falando, zoando, o genro usando droga, e roubou a igreja roubou ele roubou a igreja, uma confusão do caramba. Eu vou perguntar para um membro, para quem está me ouvindo, você acha que uma igreja dessa, um líder desse, tem condições de abençoar alguém? Não tem. Porque se o cara... É uma coisa eu falar assim, olha, meu amigo do canal Boca do Crime, eu vou te falar uma coisa, você tem dor na coluna? Aí você fala, tenho, profeta. Olha, eu vou te dar um remédio, santo remédio para curar a coluna. Você vai tomar 2 litros de chá vermelho, vai bater 2 vezes com o pau nas costas, vai coçar com esse manto sagrado e a tua coluna vai ficar maravilha. Beleza. Eu posso... Aí você fala assim, profeta, eu posso ir aí na sua casa hoje buscar esse chá milagroso? Porra, cara, eu até gostaria que você viesse aqui, mas hoje eu não posso, porque eu tô de cama com a coluna travada. Porra, é a mesma coisa que esses caras fazem. É a mesma coisa que eu... Falar, você vai ser curado do câncer. O Renato tá com câncer, o Macedo também. Você vai ser curado da diabetes. É a chacrete do diabo. O Macedo fala isso direto. E ele mesmo tem diabetes, do alto grau. O pai dele morreu com diabetes, cortado dos pés à cabeça. O Valdemiro vai falar o que de milagre? Que é poderoso. Se as filhas vivem a vida que vive. Se ele vive a vida que vive. Entendeu? Então, o Agenor Truque, todo mundo sabe que ele foi expulso da Universal porque estava usando droga. Todo mundo sabe. Todo mundo via ele fumando na sede lá na Clélia. Todo mundo via ele fumando. O cara descia para o estacionamento e ficava fumando no estacionamento da igreja. Todo mundo sabe. Eu te pergunto, como é que o cara que usa droga, bebe e fuma, pode te abençoar? Quantas vezes a secretária dele, uma das secretárias dele, falou na minha cara que hoje, até o pastor foi regional na igreja dele lá, falou na minha cara, poxa, muitas das vezes o apóstolo ficava no escritório e não descia porque estava com o pé todo estourado, não aguentava pisar no chão, porque tinha bebido e atacava o rim, sei lá o que dava no cara. Como é que um cara desse, seja sincero, a pessoa que é membro tem que ser honesta com ela mesmo. Se ela quer ser enganada, beleza. Ah, não, eu quero ser enganado, eu vou lá para buscar Deus. Não, tudo bem, se você acredita que Deus está lá, beleza, legal, vai em frente. Agora, como é que um cara desse pode falar que quer ser profeta na minha vida, se a vida dele está uma desgraça? O que ele pode passar para mim? Me explica isso. Vou falar que nem Pedro falar, né? Ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Te dá o quê? Demônio. Vai me encher de demônio. Porque você tem demônio, você tem doença, então essa é a realidade. Agora eu pergunto, tudo bem, aí eu vou falar da igreja, sei lá, presbiteriana, batista, metodista. Pô, eu não tô falando que os caras são bons não, mas os caras trabalham,
têm a vida deles e vão lá só com a intenção de dar uma pregação, cantar um louvor e tal, e acabou. É tipo assim, fica até mais fácil para você se conectar com Deus, porque é uma coisa mais livre, entendeu? Não tem aquele compromisso, aquela coisa de você depender só do pastor. O pastor passa a palavra, você analisa e julga que é certo e errado. Colabora com a sua Mas já segue por aí. Quais são as igrejas que você tem credibilidade? A igreja, vou dar alguns nomes aqui. Bola de Neve, Igreja Católica. Fala as igrejas que você confia, que você atesta pro ouvinte, que é coisa séria. Não posso assim atestar pro ouvinte direto. Mas que eu vejo que tem assim, no meu ver, tá? Não estou indicando para ninguém. No meu ver, metodista, algumas da Batista, presbiteriana, no meu ver, beleza? No meu ver, algumas coisas eu vejo assim, no meu ver. Essa daí que eu te falei. Eu vejo, não é que eu estou dizendo que é 100%, que dá para você ter um pouco mais de confiança assim. Porque é o que eu te falei, como é que um pastor, usando droga, vai poder me abençoar? Como é que o Macedo, com todas essas mortes nas costas, o cara que tem banco, o cara que tem televisão, que tem tudo que tem, que anda de jato, que a filha toma bebida. Hoje uma pessoa me questionou: profeta, você é mentiroso. Você falou que a champanhe que a filha do Macedo estava tomando era 15 mil reais. Você mentiu. Não é isso tudo. Olha só como é que a pessoa é cega. Primeiro, que não importa o valor. Ela podia estar tomando caninha da roça. De 5 reais a garrafa. É cachaça. Beleza? Primeiro assunto. Aí eu fui lá na internet pesquisar a bebida. Eu achei a garrafa. R$ 24.500. Quer dizer, pior do que o que a mulher falou. Aumentou. Tá 24.500. Só que assim, eu não discuto com essas pessoas. Eu só mostro que eu estou falando a verdade. Eu só mostro a verdade. Se a pessoa quer acreditar ou não, é problema dela. Eu nem quero que ela acredite, é problema dela. Ela não dando meu dinheiro, não colocando meu nome lá, entendeu? Não me perturbando, ela faz o que ela quiser. Ou o cara usa droga. Você tá vendo o cara usar droga, você vai aconselhar ele. Se ele quer usar, você quiser fazer o quê? Você não pode fazer a boca de fumo, tá lá, vai quem quer, ué. Fazer o quê? É igual a igreja, mas essas daí eu vejo que é um pouco melhor, assim, 1000 vezes melhor do que essas daí. Universal, Mundial, Graça, Ventura, tudo mais. Entendeu? Tanto é que você vê essa pandemia, morrendo todo mundo na pandemia aí, 2.000 mortes por dia, e as igrejas estão insistindo com os governantes para ficar aberta. Aí a presbiteriana fechou, a metodista fechou, mandou o povo para casa, falou o povo pegar o dízimo e comprar mantimento. Olha a mentalidade. O Macedo manda dar oferta cada vez mais. O país está acabado. As pessoas morrendo. Ele quer que a pessoa vá e dê tudo. Aí você olha a outra igreja, o pastor falou, fica em casa e usa o seu dízimo para comprar mantimento para sua família. Raciocina, você vê quem é quem, simplesmente. Profeta, você tem falado com muita frequência, acredito que você foi o primeiro a levantar essa bola, e isso aí tem que ser dado os méritos pra você. Você foi o primeiro a falar do ano passado que a Universal tava ruim das pernas. Muita gente deu risada de você. Eu conheço um membro da Universal. Eu encontrei com um membro da Universal. Tava até com uma pessoa. Eu tava até com uma pessoa na rodoviária. Um membro da Universal. Eu comentei por cima. Eu acompanho seu trabalho lá desde o 3º vídeo. E aí eu comentei com um membro da Universal. Tava na rodoviária. 2 horas da manhã. E ele tinha acabado de voltar do Templo de Salomão e não tinha ônibus. E aí eu por gentileza, chamei um Uber pra ele, porque eu fico com dó. Um senhor de idade na rua. Até lancei uma crítica assim, falei assim, mas ó, você tem que falar com o pastor lá pra providenciar pra vocês um transporte, porque essa hora é perigoso ficar na rua. Aí eu chamei um Uber até por educação pra ele. E quando eu comentei pra esse membro que você tinha falado que a Universal tava ruim das pernas, ele deu gargalhada. Ele deu uma gargalhada alta e falou assim: esse povo vive falando que a Universal vai quebrar, que a Universal tá ruim das pernas, mas depois eles voltam todos arrependidos pedindo desculpa, porque veem que a Universal nunca vai quebrar. Tá, tudo bem. Aí, recentemente, saiu aí que a Universal tá colocando o QR Code na vela para pedir doações. E você cantou a bola, e os ouvintes têm que saber disso, que iam ser fechados muitos templos,
ouvintes aqui do programa acharam que era cascata, agora está se profetizando. Eu queria que você explicasse, pastor, mas com bastante detalhes, como foi que você chegou à conclusão que a Universal e a Record estavam ruins das pernas? Como que você chegou a essa informação? E os indícios que tem que a Igreja Universal pode realmente não dar conta dos processos que estão vindo. E você desse um panorama pra gente, como que tá a situação da Record e da Universal hoje? Tem risco de falir ou a coisa não é tão feia assim? Então, esse mérito aí não é tanto meu. Tem uma pessoa que conversa muito comigo, um camarada já bem mais velho, tem quase 70 anos. Ele conhece a Universal antes dela começar, ele conhece muito antes, os fundadores da Universal já antes da igreja começar, e de uma advogada que trabalha com a gente, que ela faz as pesquisas. O que acontece? Essa pessoa um dia chegou comigo e falou assim, pô, cara, ele não faz parte da igreja, assim, como dizer, não trabalha na igreja, mas parece que esporadicamente ele vai na igreja, uma vez por mês, sei lá o quê. Mas ele conhece a igreja, ele chegou a participar, ele participava da igreja antes da fundação, e logo quando fundou ele chegou a participar também. Ele conversando comigo uma vez, há muitos anos atrás, disse assim, pô, cara, a igreja faliu. A igreja faliu. Isso há uns 5 anos atrás, 2015, por aí. Ele falou, pô, ele tinha ido no templo lá no Rio, Del Castilho. Ele disse, pô, tinha umas 10 mil pessoas. E aí, eu não lembro que era o pastor que estava lá, não sei, pediu oferta ao bispo. E ele falou que levantou umas 30, 40 pessoas. E ele falou comigo, pô, o povo não está mais ajudando a igreja. Aí ele disse comigo assim, pô, esse dinheiro da igreja para sustentar tudo isso só pode estar vindo de Angola. Ele falou comigo isso. Essa pessoa falou isso. Porque a igreja tinha uma mina de diamante lá. Depois, outro vídeo eu conto a história da mina. Tinha uma mina de diamante e lá o pessoal ajuda muito. Em 2007, o segundo pastor da África, o segundo que era de Angola, em 2007, era meu amigo no Rio, estava conversando comigo, ele saiu da obra e foi trabalhar numa empresa da igreja. E ele conversando comigo, ele falou assim, pô, cara, lá em Angola, na África em geral, os caras dão diamante de 500 mil, 1 milhão, assim como se fosse papel, cara. Porque em 2007 não existia muita globalização ainda, então não tinha esse acesso de avião, de viagem, de avaliar diamante por WhatsApp, comprar, vender, não tinha conexão. Há 15 anos atrás não existia conexão, né? Não tinha conexão com nada, não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha como tem hoje. E daí ele falou que isso aí lá era lixo. O que o Macedo fazia? Ele pegava esses diamantes, levava para Israel, que tem a melhor lapidação do mundo, 72 facetas de diamante mais caro, e trazia esse dinheiro para o Brasil. E aí, beleza, essa pessoa me falando comigo e disse assim, o dia que começar a ter uma fiscalização da Receita Federal, da Polícia Federal, em relação à evasão de divisas, a igreja vai quebrar. A igreja vai quebrar, porque ele não vai conseguir mais tirar dinheiro lá de fora para cá. E a Receita Federal, a Polícia Federal, mais a Receita, eu acho que começou a apertar o cerco, porque há um tempo atrás, mesmo eu não estando mais na igreja, por incrível que pareça, sempre, eu não faço mais, mas sempre parecia, tipo assim, perguntas em relação a alguns serviços, como eu trabalhei em outras áreas na igreja. Você fala, pô, será que você lembra de um contato ainda que faz tal serviço, faz isso, faz aquilo? Eu comecei a ver que ele estava com dificuldade de manobrar o dinheiro, tá? De fazer transporte de dinheiro. Beleza. Aí, depois que eu comecei a fazer essas denúncias, essa advogada que trabalha no lado da espionagem conseguiu os relatórios do Serasa de processo. Fui eu que divulguei no UOL e em mais 30 canais. A advogada fez aquela matéria, eu mandei pro pessoal do UOL e da Globo, lá do Globo.com, sei lá como é que é o nome, aquela matéria que a Record, que a Igreja Universal deve 200 milhões pra Band, tá? O pessoal falou que era mentira. Saiu na televisão, em tudo que é site,
não é nem 50 milhões, é 200 milhões de reais para o fundo, que é um banco que a Bandeirantes vendeu o crédito e a igreja não pagou, tá? 200 milhões de reais, foi a advogada que pegou para mim, trabalha com a gente. Eu divulguei lá do Poço de Salomão, do Poço de Jacó da Água, que tem câncer, foi essa advogada, então o mérito é deles. E essa questão de financeira da igreja, essa pessoa que me orienta muito também algumas coisas, tinha me falado que a igreja estava quebrada. E aí eu comecei a investigar, comecei a ver, essa advogada pegou, hoje a igreja hoje no mundo, esse camarada que eu estava falando com ele é meio que um pensador, assim, tudo que ele fala acontece. Esse camarada, ele é meio maluco, mas tudo que ele fala acontece, tem meio visionário, ele dá umas previsões aí que ele fala acontece. O camarada é muito inteligente, tudo que ele fala acontece. Aí ele falou comigo, hoje a igreja deve no mundo uns 10 bilhões de reais. 10 bilhões. Ele falou. Aí eu falei, caramba, será e tal? Aí essa advogada que trabalha com a gente, que é da investigação, ela é meio doida, mas ela investiga tudo. Ela veio e mostrou pra mim. A igreja deve no Brasil, isso aí eu mostrei a lista, tá no Serasa, mais de 1,5 bilhão de reais. Mais de 1,5 bilhão de reais. Eu mostrei a lista, eu mostrei no meu canal. Se você quiser ver no Liberto da Matrix, acho que tem. Pessoal que acompanha aí, a gente tem um canal no Telegram chamado Libertos da Matrix. E aí o rapaz que toma conta, ele posta essas coisas que eu não posso mostrar aqui, no Profeta, ele mostra lá, documentos. E a igreja deve no Brasil hoje mais de 1,5 bilhão de reais. Ela recebeu, eu fiz um vídeo, a primeira ordem de despejo, pé na bunda, ela recebeu, por falta de pagamento, um aluguel em Guarulhos, cidade de São Paulo, Guarulhos, o primeiro pé na bunda em 43 anos que a Igreja Universal recebeu. O Valdemiro não, porque o Valdemiro já é o seu Madruga, né? O Valdemiro deve e não paga mesmo, não tá nem para nada. Mas a Igreja Universal recebeu o primeiro pé na bunda depois de 43 anos em Guarulhos. E tem uma sequência aí de uns 500, 600 galpões para tomar pé na bunda que a igreja tem para receber. Com relação à questão dos aluguéis, por exemplo, a igreja do Valdemiro saiu até notícia que eles alugavam e não pagavam. Você soube de mais histórias de pessoas que andam tendo problema para receber dinheiro da igreja de aluguel? Qual, Valdemiro ou Universal? Da Universal, do Valdemiro diz que é muita, né? Muita igreja entrou na justiça. O Valdemiro é seu Madruga, é sem comentário. Ali não dá nem pra comentar, porque ele vai ficar aqui 4 horas de vídeo, não vai acabar. Ele deve todo mundo, cara. Compra tudo, não paga nada. Já comprou terreno no Rio da Cidade Mundial, não pagou. Comprou galpão, não pagou. Mas aí eu retomo a pergunta sua que você fez. Como é que uma igreja dessa pode ser abençoada se não paga aluguel, cara? É aquele negócio, né? Aos amigos do rei, tudo aos inimigos nada. Ele fala o seguinte, a família dele e as coisas dele não falta nada. Você vê que a justiça mandou quebrar o sigilo, ele pagou no outro dia. Entendeu? No outro dia ele pagou. Ele tem dinheiro, mas ele compra hotel, compra ilha, compra avião, compra fazenda. Pra quem não sabe, eu tava falando do dia com o cara que comprou a fazenda pra ele. O cara pagou, não foi 18 milhões, 100 milhões de reais na fazenda que ele comprou, que ninguém sabe que ele tem. Ele tem uma fazenda que ninguém sabe, 100 milhões ou 120 milhões. O cara foi lá, o cara que pagou falou pra mim, pô. O cara que pagou falou comigo. O cara que pagou, o cara foi criado na Universal, nasceu na Igreja Universal, falou comigo. Falou, paguei 120 milhões, 100 ou 120 milhões. O cara falou na minha cara. Falou, isso aí ninguém nem sabe. Ele falou que é 18 lá, que é outra fazenda. Aí ele tem 100 milhões de fazenda, 150. Por que ele não vende e paga? Por que o Macedo não vende o avião dele? O avião do Macedo, é o Global, acho que é o Global Gulfstream, custa 50 milhões de dólares. Vê quanto que dá em real. Manda ele vender e pagar, ué. O apartamento dele, Porsche Tower, eu mostrei as fotos, eu mostrei a escritura, eu mostrei o apartamento, eu mostrei mais de 50 fotos do apartamento, eu mostrei o apartamento que está vendendo por 16 milhões e meio de dólares. 16 milhões e meio de dólares. 16 milhões e meio de dólares o apartamento fechado, que o Macedo foi lá poucas vezes. Por que ele não vende apartamento? Vale 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Dá pra pagar. Quem tá com o aluguel atrasado tem que cobrar, tem que meter na justiça, não fazer acordo, não, manda pagar. Tem dinheiro pra pagar, pô. Manda pagar. Entendeu? Manda pagar. Ô, Profeta, eu não sei se você pode falar sobre o assunto, se não puder você me avisa, mas é que você sabe a história de por que a Universal foi expulsa de Angola em detalhes. Você poderia contar essa história pra gente com calma? Porque até hoje é mal explicado. Diz que foi pedido pro Bolsonaro pedir para que os pastores saíssem sem sofrerem danos, sem sofrer espancamento, morte. E tem pessoas que dizem, que mesmo a Universal tendo os problemas dela, mas disseram que aquilo lá foi
uma artimanha do governo de Angola para tomar a Universal. Não sei se é verdade. O povo fala que nisso aí o Edir foi lesado. E dizem que aquilo lá foi sacanagem do próprio governo de Angola. Qual que é a real verdade do que aconteceu em Angola? Pelo histórico do camarada, a gente sabe quem ele é. É um cara que foi para lá em 92, né? Primeiro, ele descobriu uma mina de diamante quando estava construindo a catedral, explorou a mina, usou a mina, não comunicou ao governo, tirava o diamante de lá, fazia aquelas viagens para Israel falsa para levar diamante para lapidar lá em Israel. Vamos lá. Fazia evasão de divisa, trazia milhões e milhões e milhões de dólares no avião dele, de Angola para fora. Nunca promoveu um bispo angolano para liderança, só explorava. Vou te contar uma história. Teve uma época que quem é angolano vai lembrar que os pastores estavam, quando eles compraram a Rede Mulher de televisão, que fica lá em Santa Amaro, na Chácara Santo Antônio, ficava lá, do pessoal acho que é do Montoro, não sei se é o Montoro que foi governador ou o Montoro é outro, eu não sei. Mas aí eu vou contar em detalhe, porque aí o pessoal acaba acreditando. Quando eu falo de detalhe, o povo acredita. Eles compraram, então a igreja ficou numa miséria danada. Miséria assim, cortaram todos os gastos. E era pouco dinheiro. Foram 28 milhões ou 26 milhões de dólares na época. A igreja ficou 3 meses sem pagar nada. 3 meses sem pagar água, pagar luz, pagar aluguel, pagar nada. E quem mais sofreu com isso, eu lembro na época, foi o povo de Angola e o povo da África em geral. Aí, na época, a igreja tinha fundado um plano médico chamado ABP, Associação de Bispos e Pastores. Cada pastor dava 10% para essa associação, que ficava aonde é a TV Mulher, lá na Chácara Santo Antônio, atrás da churrascaria Fogo de Chão. Atrás da churrascaria Fogo de Chão. Não sei se ainda tem lá, não lembro mais se tem Fogo de Chão lá, não sei. Tem muito tempo que eu não vou lá. Aí aconteceu o seguinte, Angola ficou sem dinheiro para nada. Tudo que tinha lá arrancava para cá. Aí os pastores angolanos africanos começaram a ficar com tuberculose. Deu um surto de tuberculose na África. Olha só se esse cara merece ou não. Fora outras histórias, mas olha só. O que aconteceu? Isso aí foi em 90... Não, foi em 2000... Não, foi em 99 ou 2000. Foi por aí. Depois procura no Google lá, o pessoal vai achar. Aí o que aconteceu? O pessoal tudo pegou tuberculose lá na África. Estava com tuberculose, um surto de tuberculose. E os pastores começaram a ficar doentes, cara. Doentes, para morrer. E aqui no Brasil a igreja tinha um hospital já. Era um ambulatório, lá na Chácara Santo Antônio, Chácara Flora, lá em Santa Amaro, perto da João Dias. Já tinha um hospital lá. Era onde era a televisão, fizeram as salas. É tipo uma clínicazinha. Não é como tem hoje o Muriá. Era uma clínica. Aí o pessoal do hospital, eu conhecia lá, a enfermeira, o médico, tinha um médico só. Eu esqueci o nome dele, mas tinha um médico só. E o Maurício, que é o genro do Randall, que foi jogado no lixo. O Randall, pai, foi jogado no lixo. O Maurício era o diretor do hospital. Que ele é dentista, oficial do exército, dentista. Acho que ele é tenente do exército, dentista ou capitão, um negócio assim. Aí, eu estava outro dia lá no hospital, conversando lá, porque essa senhora, que era do hospital, essa enfermeira, eu ia lá tomar vitamina lá no hospital, porque o filho dela era da sede estadual que a gente estava. Então ela dava uma moral pra gente lá. Aí eu tava lá, eu ia lá direto tomar essa vitamina, tomava vitamina lá direto. E eu ia lá no hospital tomar vitamina, que era na veia, soro na veia com vitamina. Aí eu ia lá toda semana, acho que 2 vezes por semana. Aí eu tava lá um belo dia lá, tomando vitamina lá na maca lá, deitado lá, tomando o remédio. Aí eu vi a conversa. Lá, e o pessoal da igreja ligando pra lá e falando. A velha falando, mas poxa, pastor, que era o responsável, pastor, mas vai fazer isso. O bispo quer mais que se dane. Se tiver que morrer, vai morrer. Fala o seguinte, você vai comprar aí, o que a igreja poder dar, era um comprimido chamado Farmaton. Não sei se deve vender na farmácia ainda hoje. É uma caixa chamada Farmaton. Ela era produzida na Suíça, e eles traziam o Brasil. Hoje deve ter na farmácia do Brasil.
mas era produzido na Suíça e vinha para o Brasil, esse Farmaton, que era um complexo vitamínico que eles falaram o que o bicho vai fazer, a única coisa que pode fazer, o bicho falou que, mano, se é homem de Deus, se vira. A única coisa que ele pode fazer foi comprar esse remédio chamado Farmaton. Eu sei porque ela me deu uns vidros desses. E ela falando da história que ia acontecer com esses vidros, que estava indo para Angola, para África, devido a esse surto de tuberculose. Estava morrendo muito pastor africano, porque não estava recebendo salário e ficava doente, não tinha que se tratar e não estava se alimentando direito. Porque tinha uma dieta restritiva, sei lá como é que era, tinha que comer bem, tomar alguns remédios, antibióticos, eu não sei. Essa parte eu não entendo. Mas ela falou isso comigo. Então eu te pergunto, se um cara desse fala que o cara que morra, que se dane, que se vire pra lá, se for de Deus, você acha que um cara desse tem direito a ficar num país? O país lá é patriota, o país está certo de expulsar a igreja. A igreja foi feita com o povo, do dinheiro do povo angolano. Aí eu te pergunto, por que o Macedo reclama se ele diz que é para ganhar alma? Deixa o povo lá ganhar alma, Deixa o povo lá ganhar alma. Não teve nada de falcatrua do governo, não teve nada de intervenção de ninguém. Não teve nada. Angola teve que se revoltar, porque senão ia continuar no mesmo sofrimento. Pisada, não tem liderança, só era exploração, o pastor morrendo de tuberculose, o pastor morrendo de doença, o pastor morrendo de fome, o pastor morrendo de problema, o pastor mandando fazer aborto, sendo ameaça, pisado, esculachado, escrachado, detonado, principalmente pelo seu Gonçalves, que é um pior ser humano que existe na face da terra. Aí a filha dele, que era a zoeira da igreja, que namorou metade da Igreja Universal, tá lá tomando conta de Moçambique, morando em mansão, andando de carro Land Rover do melhor do mundo, comendo o melhor da terra. E o seu Gonçalves é um bilionário, o cara que pegava as novelas da televisão e vendia na empresa dele através da empresa dele, junto com o sobrinho do Macedo, que é o Delmar. Vendia as novelas da Record e botava bilhões de reais no bolso, enquanto o pastor angolano vivia passando fome, morrendo de tuberculose. E aí o recado que o cara mandava daqui do Brasil para lá era que o pastor morresse. Se fosse Deus, sobreviveria. E se não fosse Deus, morresse. E o que ele podia fazer era só mandar esse Farmaton lá, que eles compravam para poder substituir o lugar da comida, que era mais barato que a comida. Então eu te pergunto, hoje o pastor se revoltou e está pedindo direito? Ele está certo. Não precisa ser só com o advogado do profeta. Ele pode pedir, ele deve pedir o direito dele com qualquer advogado que ele tiver. A única diferença do nosso advogado, claro, são advogados experientes, advogado com 30 anos, com 20 anos, advogados já trabalharam na justiça, trabalharam no tribunal, já foram ter advogado promotor, tem advogado que foi delegado, tem advogado que foi tudo. Mas a única diferença é que o nosso advogado não cobra a inicial, o advogado não cobra o pastor. Por que eu preferi fazer isso? Porque eu falei com o advogado, eu falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Os pastores não têm dinheiro. Ontem não, quinta-feira, hoje é quarta, né? Quinta-feira passada, chegou um caso na igreja do cara que chegou lá chorando na igreja. Ó, chegou um cara no escritório chorando. Chegou um cara no escritório desesperado, pedindo pelo amor de Deus para te ajudar ele, porque ele estava com um problema, uma situação de ameaça de vida. Ele foi ameaçado de morte. Esse cara foi ameaçado de morte. A história dele vai vir à tona. Eu não posso falar ainda, porque está em segredo, como eu te contei antes da entrevista. Está em segredo, mas esse cara, ele foi ameaçado de morte. Com arma, ele foi ameaçado de morte. Ele chegou implorando, pedindo pelo amor de Deus, profeta, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não faço caso criminal, a gente não faz no escritório caso criminal. Eu tive que contratar um advogado, chamar um advogado de fora, criminalista, dos melhores, para poder fazer com ele uma aliança para ajudar esse cara. Porque o cara sabe o que ele falou, profeta, ele não está nem falando comigo, mas ele manda um recado e eu ouço. Ele está falando com outra pessoa. Profeta, eu sou pobre. Profeta, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde morar, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho estudo, eu e minha mulher é de fora do país, a gente não sabe o que faz mais. Ele infartou, o pastor teve princípio de infarto, foi para um hospital de ambulância infartado. Para você ter ideia, olha a crueldade, isso é pior do que o traficante faz. Eles fazem pior do que os traficantes fazem com as pessoas, eles fazem pior do que o miliciano faz com as pessoas. Eles são piores que os políticos, piores que os milicianos, se tornaram raça de pessoas amaldiçoadoras, destruidoras de família. Se tornaram pessoas destruidoras de família. E aí eu te pergunto, qual é a compaixão que você deve ter com essa liderança? Eu te pergunto, Angola fez, graças a Deus, ter expulsado. Se foi o governo, amém. Se não foi, amém. Seja quem foi, se libertaram da pior cadeia satânica do mundo de lado de religião. Eles foram escravizados desde 1992. Ficaram escravizados durante 29 anos sendo escravizados. 28 anos sendo escravizados. Matou uma milícia,
liderada por um pastor brasileiro, armado de fuzil AK-47, o Kalashnikov, calibre 7,62, eu vou falar tudo, o pessoal poder saber. Calibre 7,62, Kalashnikov AK-47, fuzil de guerra. Fuzil de guerra e guerra clandestina. É a pior guerra que tem. Guerra clandestina. O trator e o pastor que liderava eles era um pastor brasileiro. Foi lá para matar o pastor angolano. Pularam na igreja, tentaram trocar tiro e sorte que a polícia chegou. A polícia chegou. Então você vê o nível que é, olha só, o nível que chegou a essas igrejas. O nível que esses caras chegaram. Chegaram no nível de loucura. Chegavam num nível de alucinação. Estão perturbados, cara. Não sei. É pior que o cara beber usar droga. Os caras estão num nível de possui, sei lá, de possessão alucinógena. Eu não vou nem falar demônio. Eu nem sei qual é a possessão que esses caras têm. Eu não sei se estão pirados, se estão malucos, se estourou a cabeça. Eu não sei o que aconteceu. Ele não mede mais consequência. Não mede daqui um dia tá vendendo droga, tá se aliando com traficante, vendendo droga, se aliando com miliciano, vendendo droga. Eu não sei onde nível que eles chegaram. Então, por isso, a gente lutou para buscar esse escritório, fazer essa parceria. Eu tenho essa parceria na Argentina, Espanha, Europa, América Latina toda. Nós já estamos com escritório na América Latina toda. E agora, até falando, você falou um negócio de membro, quem quiser pedir carro, casa de volta, doação, tiver comprovante, pode também ligar no 061 lá. Se eu quiser até o 061 9902 2379, que é o telefone. Foi a única maneira que eu achei, porque o pessoal me ligava e falava assim: ah, profeta, me ajuda, paga minha luz, paga minha água, me dá uma cesta básica, me dá... Eu falei, cara, pensa comigo, você pastor, olha aqui, esse aqui, ó, ele tem quase 1 milhão para receber, ó. Esse outro pastor, 800 e poucos mil reais para receber, aqui, 800 e poucos mil. Ele pediu o direito dele na igreja, ele tem quase 1 milhão para receber. Por que ele tinha que pedir dinheiro para mim? Por que eu tinha que ajudar ele se eu estou na mesma condição que ele, lutando também? Eu falei, poxa, ao invés de eu dar 50 reais, dar uma cesta básica, pagar uma luz, pagar uma água, pagar um médico para a esposa, pagar um psicólogo, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar ele a buscar aquilo que é direito dele. Então foi daí que nasceu a ideia, também, devido à denúncia que o Clodomir fez do Marcelo Roque, daí que nasceu a ideia de ter esse escritório para ajudar os pastores. Foram companheiros, os caras foram meus amigos, ficaram lá 30 anos trabalhando junto. Os caras são meus amigos, são amigos de trabalho. Muitos não sabem quem eu sou, muitos não estão querendo acreditar quem sou eu, muitos sabem, muitos não sabem, mas foram companheiros de trabalho, ficaram trabalhando junto 30 anos, a vida inteira. Tem cara que eu conheci criança, cara que foi comigo do grupo jovem, cara que foi obreiro comigo, foi colaborador, foi auxiliar, cara que viveu ali, o cara que chorava comigo, o cara que andava, que a gente ia junto, saía para comer, saía para passear, para ir no cinema, pregava, trocava ideia junto. E hoje eu tô vendo esse cara morando na rua. Hoje eu vi esse cara aqui ser espancado. Hoje eu vi esse cara chorando. Esse cara ligou para mim aqui agora, mandou mensagem para mim no direct, porque eu só atendo pelo direct. Ele mandou mensagem para mim, o cara falou, profeta, eu tive infartado. O outro infartou também. E será que uma sequência de pastor infartando não é um problema? Será que uma sequência de pastor bebendo não é problema? Uma sequência de pastor fumando? Uma sequência de pastor se matando? Uma sequência de pastor morando na rua, morando na favela? Trabalhando, carregando lata, trabalhando de Uber, sofrendo? Um cara que tem 2, 3 milhões para receber? Ele tem que receber. Aí ele fala, pastor, profeta, mas 3 milhões é muito dinheiro, não é nada. Uma bolsa que a filha do Macedo usa custa $500 mil. A bolsa que a filha do Macedo usa custa $500 mil. E outra, às vezes a pessoa não sabe nem como é que faz para comprar uma bolsa dessa. Mesmo que você tenha $500 mil de reais para comprar uma bolsa dessa, você não pode. Mesmo que você tenha $1 milhão para comprar essa bolsa, você não pode. É uma lista para comprar um Hermès Birkin tão exclusiva, tão exclusiva, tão exclusiva, que muitas mulheres de bilionários, muitas mulheres de bilionários no Brasil, bilionários no Brasil não são convocadas para entrar nessa lista para comprar Birkin, a bolsa da Hermès, que a filha do Marcelo tem uma de $550 mil. Aí você vê a injustiça. Você vê que é safadeza, só estão ali por causa do dinheiro. Só estão ali por causa... Irmão, só estão ali por causa do dinheiro. Eu quero agradecer o espaço que você me deu para falar. Desculpa o desabafo aí, mas é porque quando eu entro no modo revolta, cara, eu perco a linha. Ô, profeta, só para concluir, para chegar nas perguntas finais, eu queria que você explicasse uma coisa, que é muito mal falada. A pessoa vai lá e filia, por exemplo, para ser obreiro. A gente lá no canal do Profeta Cristão, do Palhaço Cristão, a gente tem vários relatos nesse sentido. O cara vai lá e filia para ser obreiro. Obreiro é um cargo voluntariado, de serviço voluntário.
Agora até eles estão passando um contratinho, por causa que levaram muito processo aí, estão passando um contratinho lá, mas que é um contratinho que na justiça reverte. Não vale nada. Na justiça não vale nada. O pastor que assina contrato o termo de voluntariado, esse voluntariado perante o juiz não vale nada. Isso é inútil. Aí o cara vai lá e filia como obreiro. Tá. Aí diz que esse serviço não tem que ser remunerado porque é um serviço voluntário. Só que o conceito de serviço voluntário é o seguinte: eu vou prestar o serviço a hora que eu quero, quando eu posso, quando eu tenho tempo. O que os obreiros fazem, eu até tive uma discussão com um ouvinte que ficou irritado, ele falou assim que não, que isso aí é serviço voluntário. Mas, veja bem, como é que é serviço voluntário se você tem hora para você chegar, tem hora para você fazer o serviço e você tem que dar dinheiro do seu bolso para pagar material de limpeza, você tem que fazer a limpeza da igreja, tem que colar envelope e tudo. Então, ô profeta, você levantou a bola que esses ex-obreiros têm que acionar a justiça para que o Ministério do Trabalho verifique que a situação foi irregular e eles sejam remunerados por esse período deles de obreiro. Além desse descumprimento da lei do trabalho, quais outros descumprimentos de lei de trabalho você tem mais pegado aí, que você tem mais visto? Por favor, FGTS, que você falou pra mim que não tá saindo. Conta um pouco pra gente o que a igreja tem descumprido de direitos trabalhistas, por favor. Então, o que a igreja cumpre de lei, eu vou falar assim, do que eu sei, nisso aí eu sou leigo, eu não tenho informação nenhuma, mas eu vejo o advogado falando essa situação. O 13º, tá, em carteira. Ora, o que mais pega, o que mais faz o pastor ter mais direito é em relação, tem um assédio moral também, né? Porque o cara leva esculacho, leva bronca, é humilhado, pisado, esculachado, xingado. Mas o que mais pesa também são as férias, que o pastor não tem férias. É a questão da hora extra. A hora extra ou hora extra, tanto faz. A hora extra por quê? O cara chega na igreja às 7 horas da manhã e sai da igreja meia-noite, tá? Ele trabalha de segunda a domingo, tá? Não tem dia de folga, porque mesmo que tenha folga no sábado ou na quinta-feira, ele tem que estar atento no WhatsApp. Ele é chamado 24 horas por dia no WhatsApp, tá? Ele sofre assédio moral, isso tem problema. Mesmo doente, muitos pastores têm que trabalhar. Tem a questão da vasectomia. Lá na África tem a questão do aborto que mandaram fazer. Parece que o Gonçalves estava mandando fazer aborto lá na África. Então não é só. Agora, a questão do obreiro, segundo os advogados me falaram, eu não tenho entendimento, mas só configura vínculo empregatício, mesmo com as ordens e tudo mais, que o obreiro tem que cumprir escala, não é voluntariado. Eu ainda não sei se existe entendimento ou alguma jurisprudência que dê razão para o obreiro. Mas pelo que o advogado me falou, a dificuldade é de configurar o vínculo empregatício é a remuneração. Como o obreiro não recebe nada, parece que o tribunal ou a Justiça do Trabalho não aceita com vínculo empregatício. Até o momento. Mas tem advogado desenvolvendo tese para provar por causa disso que você falou. O cara é obrigado a cumprir escala, ele é obrigado a cumprir horário, ele recebe ordem. Então, desde o momento que você recebe uma ordem, ela não é mais voluntariada, ela se torna um vínculo empregatício. Mas ainda falta a configuração do artigo do salário em relação à remuneração. Se for R$10, mas se ele for remunerado, aumenta o vínculo empregatício. Mas até agora ainda não tem uma resolução em relação a isso, tá? Ainda não tem em relação a isso. Mas é um caso que estão estudando. Parece que teve uma obreira que conseguiu. Parece. Eu não fiquei sabendo, tá? Parece. O profeta, o pessoal que doou, igual a André Surak, que moveu uma ação em valor estimado de 2 milhões e quer restituir esse valor, é baseado em que vocês estão conseguindo retornar o dinheiro para as pessoas? Então, parece que tem um artigo. Na verdade, assim, a gente tinha no começo muitas pessoas procuraram, mas centenas mesmo. Eu acredito que umas 1000 pessoas procuraram para receber doação de volta. Mas na época ainda não tinha um entendimento muito perfeito. Aí parece, eu não lembro o número, que o artigo 548, parece que o artigo 548 fala sobre quando a pessoa não tem de onde tirar a remuneração e desfaz de um único bem
de provimento dela e tal, não sei o que, casa, ou poupança, ou conta bancária, para a doação, ela se torna nula. Nós tivemos, a gente teve aqui um caso de um empresário da igreja que doou 4 apartamentos de alto padrão no Guarujá. 4 apartamentos de alto padrão no Guarujá. Escuta só. A essa advogada, que trabalha mais direto comigo, estava pesquisando outro dia, e apareceu que o ministro Fux, o presidente do Tribunal do Superior, presidente do Superior Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele cancelou, ele anulou a doação desses 4 apartamentos que foram doados para a igreja. Eu não entendi o motivo, assim, não aprofundei, mas eu sei que o empresário conseguiu reaver os 4 apartamentos de luxo lá no Guarujá que ele tinha doado para a Igreja Universal. Eu não sei qual foi o entendimento, tá? A advogada estava pesquisando e veio me mostrou, falou, pô, até aqui o cara, aquele fulano de tal lá, conseguiu 4 apartamentos no Guarujá, parece que é no bairro da Pitangueiras, parece uma coisa assim. Quem for daí deve conhecer. Pitangueiras, no Guarujá, 4 apartamentos. Aí, assim, parece que está numa situação de processo, porque tem pastor regional, sei lá, político morando no apartamento, ele está para pegar, mas o apartamento é dele, a igreja cancelaram a doação e o apartamento voltou para ele, entendeu? Então, quer dizer, hoje a justiça tem um entendimento, por quê? As igrejas perderam a moral. Os caras veem a igreja envolvida com tráfico, pegando dinheiro de traficante, pegando dinheiro de milícia. Prefeito, você viu o Crivella, roubou 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais da prefeitura. O cara acabou com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você vai lá hoje, tá acabado, cara. Acabado. Tem barraco construído no meio da rua. O povo construiu Lava Rápido, o cara construiu no meio da rua. Ali perto da Mangueira, na avenida principal, que vai para o Maracanã, que sai no centro, o pessoal construiu Lava Rápido, o Crivella construiu tijolo no meio da rua, cara. No meio da rua, na rua. No bairro do Jacaré, ali na Abolição, Suburbana, tem barraco construído na rua. O Crivella deixou construir na rua. Os caras vieram para devastar a terra. Então hoje, hoje está tendo muito entendimento. O juiz, o desembargador vendo isso, eles estão vendo que os caras não são igreja, cara. São a boca de fumo mesmo. Então eles estão começando a reverter essa situação. Quem fez doação está recebendo de volta. Não é mais como antigamente. A igreja está tendo o revés. Está ficando... Tá se lascando mesmo, agora estão se lascando, entendeu? Profeta, para caminhar para o final, eu queria que você dissesse a questão do... Como que surgiu como é que chegou para você essa denúncia? Você foi o primeiro canal do Brasil a denunciar que membros estavam sendo filiados à marra, à força, no partido do PRB. E as pessoas estão processando e estão ganhando com relação a isso. Eu queria que você dissesse como que chegou essa denúncia para você, como que você descobriu isso, e os ouvintes que têm parentes que estão filiados ao PRB e não concordaram com isso, a filiação foi a força. Eu até quero que você conte como é que ele estava fazendo a filiação. Eu sei como é que é, mas ele estava fazendo a filiação à força com a historinha da reza. Conta para os ouvintes como é que foi que chegou essa história para você e o que você sabe sobre essa história da filiação na marra que estava fazendo com os membros. Então, eu vou dar a última resposta agora, que eu vou ter que terminar o vídeo, porque depois a gente marca outra entrevista, não tem problema. A gente pode entrevistar mais um pouco depois, com mais novidade. Tem muita coisa para te mostrar. Foi assim, em 2004, eles decidiram fundar o partido que era o PMR, Partido Municipalista Renovador, PMR. Saíram do PL, que era o Partido Liberal, né, e foram fundar o PMR. Então é assim, PL, que era lá na Record, onde era ABC, na General Gustavo Cordeiro de Faria 84, e na Rua da Glória, número 4. Eu estou falando com detalhe para o pessoal ver que não tem mentira. Rua General Gustavo Cordeiro de Faria 84, Benfica, era a central do partido, e tinha um outro partido na Rua da Glória, número 4, que era o PL. E eles fundaram o Partido Municipalista Renovador, que hoje é o PRB. Eles passaram uma lista na igreja, em todas as igrejas do Brasil, dizendo que era um abaixo-assinado. Isso aqui é um abaixo-assinado do partido da igreja. Aí todo mundo, membro da igreja, o pastor, todo mundo, botava aquele negócio na porta da igreja, acabava a reunião, assina o nome aqui, o CPF. Nome, CPF, identidade, assina aqui. Todo mundo assinou, mas não sabia que era para a fundação do partido, para ser filiado ao partido.
Pensou que era abaixo-assinado para alguma outra coisa. Aí o povo, depois de muito tempo, começou a ver a picaretagem, partido da igreja, montão de pastor e bispo preso. Até Armando Macedo envolvida em desvio de verba. Foi provado, né? Não sei o que deu lá, se ficou presa, se ficou, não lembro. Então o pessoal começou a enxergar e ver que era falcatrua. Aí uma pessoa, parece que recebeu uma carta, uma notificação de alguma coisa relacionada à votação, que parece que não tinha votado, parece que tinha votado e não foi, alguma coisa que deu na justiça. Aí essa pessoa teve um problema na justiça eleitoral. Aí ela pegou e mandou mensagem e pediu ajuda do advogado. Falou, queria, profeta, me ajuda. Acho que era uma esposa de um pastor, alguma coisa assim. Aí o advogado, o pessoal dos advogados foram investigar o que era. Falou, seu problema é que você está afiliado ao partido PRB. Então você tem que... Ela parece que arrumou um emprego no outro partido, não foi um negócio desse. Eu sei que ela não podia estar afiliada ao PRB em relação a isso. Aí ela foi falar assim, falou, poxa, mas eu nunca me filiei a partido nenhum. Eu estou precisando, acho que, filiar algum partido. Acho que ela é candidata, alguma coisa dessa. Ela vinha a ser candidata e acabou tendo problema porque estava filiada ao PRB. Aí ela falou, mas eu não autorizei a me filiar ao PRB. Eu já saí da igreja tem muitos anos, eu estou me filiando ao novo partido, mas para mim poder me filiar ao partido novo aqui, eu tenho que desfiliar então do PRB, mas eu nunca me filiei ao PRB. Eu quero saber o que foi. Aí fui investigar, ela consultou lá no STF, não Superior Tribunal Eleitoral, parece que é o STF. STJD. Hã? STJD. Ela buscou a certidão dela lá e estava lá filiada ao PRB. Ela falou, mas eu nunca assinei para ser filiada. Eu quero me desfiliar, eu quero saber. O advogado falou, a senhora pode se desfiliar, pedir desfiliação e ainda pode processar por uso indevido do nome. Não dá muito dinheiro, dá 15 mil, 20 mil reais, sei lá. Alguns juízes dão 8, dão 10. Aí ela falou, então vamos processar. Aí foi que surgiu a ideia de começar a chamar o povo para processar do partido. E tem muita gente, deve ter mais de 100 pessoas já processaram já, pelo que eu sei, né? Porque assim, eu só chamo o pessoal, esse telefone, eu não mexo nesse telefone 061, não está comigo, não mexo nele, tem uma pessoa que mexe, faz o cadastro e encaminha para o escritório, para cada estado tem um escritório, não todo estado, deve ter uns 10 estados que tem escritório, e aí o pessoal é encaminhado e é feito lá o processo. Agora estamos com o escritório em Minas, que está pegando o caso de doação igual do André Surak. Você que deu casa, deu apartamento, deu carro, se você tem o comprovante e não prescreveu, você pode reaver a doação. E todo mundo está ganhando. Todo mundo está ganhando. Não, assim, a gente não tem causa ganha porque começou agora esse caso de reaver coisas. Tinha parado porque não estava muito bom, assim. Não tinha ainda entendimento. Hoje o juiz está dando entendimento. Então, hoje você vai entrar e você vai ganhar. Se você tiver o comprovante, você ganha o seu dinheiro de volta. Entendeu? Profeta, ficou faltando um monte de coisa, eu vou ter que chamar você numa futura entrevista. Vamos lá. Eu quero só pedir, por favor, para você dar um último recado para fechar. Todos os links do Profeta Nervoso vão estar na descrição. Eu peço, por favor, que vocês ouvintes vão lá, assistam, repassam para amigos, parentes. Eu quero só pedir para você dar um último relato, assim, últimas palavras suas para ouvintes que são eventuais... tem parentes dentro da Universal ou que são membros da Universal, que você falasse tudo que você pensa, assim, só para fechar a entrevista. Primeiro eu quero convocar todos os familiares de pastores para pedir para os seus familiares não ficarem nesse sofrimento, o pastor que dedicou a vida toda, e pedir na Justiça do Trabalho, aquilo que é seu por direito. Você não vai processar, você não está processando, está destruindo, está matando, está fazendo nada de errado. Você está apenas pedindo aquilo que é seu direito. Aquilo que está depositado para você. Seja 1 milhão, 500 mil reais, 2 milhões. Teve um pastor aí que ganhou 3 milhões de reais. Ele foi regional, foi vereador na Igreja Mundial, ele foi lá na Justiça, pediu o direito dele trabalhista na Igreja Universal e recebeu quase 3 milhões de reais. Então, assim, eu queria pedir a você que tem familiar, conversa com ele, manda ele parar de sofrer. Assim, às vezes ele está passando dificuldade, é a luta. Mesmo que ele esteja trabalhando, está passando a luta. Para ele mandar mensagem lá, no 061 9902 2379.
E agora a consideração é assim, muita gente manda mensagem para mim, agressiva, e fala, poxa, você quer que a pessoa saia da igreja? Eu não quero que a pessoa saia da igreja. Eu não quero. Eu frequento igreja. Eu frequento. Eu dou o meu dízimo de uma outra forma. Eu dou o meu dízimo da caridade. Eu ganhei lá 10 mil reais, eu vou pegar e vou dar, eu vou ajudar pessoas que precisam da maneira aqueles R$1.000. Cesta básica, comida para animal e lá o que for. Agora, uma coisa, eu não quero que você saia da presença de Deus. Eu quero que apenas você encontre um lugar que não esteja envolvido em falcatrua, em bebida, em prostituição, em vício de droga, em pegar dinheiro do tráfico, em comprar televisão, comprar banco. O dono é um bilionário, o dono da igreja vê o povo sofrendo, andando de Ferrari, andando de Land Rover, andando com joia cara, comendo do bom e do melhor, morando em mansão, tendo mansão, que a filha tenta o suicídio, que o outro líder de igreja cheira cocaína, que o outro líder bebe, que o outro líder bate na mulher, que o outro líder, os filhos são tudo bandido. Eu não quero que você viva nesse lugar. Eu quero que você encontre uma porta onde você possa realmente buscar Deus de verdade. Só isso. Você tem que estar numa igreja, mas que não seja esse tipo de igreja. É isso que eu tenho para falar. E agora sim, mais prova do que todo mundo tem dado, o Alfredo tem falado, agora o canal aí tem falado, o canal do Tavares tem falado, o canal do Davi, do Rock, o canal que eu estou dando entrevista agora, o canal do Voo da Coruja, o Palhaço Protestante, o Palhaço Cristão. Eu tenho falado. Quantos são os canais na boca do crime? Todo mundo tem falado, tem mostrado. Olha o que fizeram com o Lucas Terra. Eu tenho um novo relato que vai estar em breve aí, de uma tentativa de assassinato de um pastor. Eu vou estar em breve dentro da igreja. Tentativa de assassinato do pastor dentro da igreja. Eu te pergunto, você acha que uma igreja que tenta matar um pastor com um tiro na cara, ou que mata e queima, estupra um rapaz, uma criança, é uma igreja que merece você frequentar? Então, é isso que eu tenho para deixar. Eu só quero que você pare, pense, reflita e decida aonde você deve ficar. Porque onde você está não é um lugar legal. Eu não tenho nada contra você buscar Deus, assim como eu busco também, como dou meu dízimo, dou minha oferta, mas um lugar que me traz uma paz, um benefício mental e espiritual. Então você pare, reflita e veja que se você está fazendo é certo. E você busca os seus direitos. Eu arrumei esses advogados, é de graça, você só paga depois que ganhar. Ah lá, eu não sei quanto que cobra a taxa lá, eles têm uma taxa que a OAB permite, então você acerta com ele lá. Então, esse é o meu recado, quero agradecer muito aí pela oportunidade de estar falando no canal, pela oportunidade, a bela entrevista que o irmão fez, as maravilhosas perguntas. Estou admirado de ver aí um canal muito bom, que eu sei que vai explodir, e o que eu puder fazer, mesmo que eu não tenha tanto seguidor, mas o que eu puder indicar, o seu canal eu vou indicar. Tá bom assim? Um forte abraço aí, fique com Deus e vamos em frente que atrás vem gente. É isso aí, profeta, é isso aí, ouvintes, e falou! Na boca do crime.